Se você quiser receber as minhas entrevistas com antecedência, vire um membro aqui do meu canal no YouTube ou assine o meu Patreon. Lá no meu Patreon, além de acessar as entrevistas com antecedência, você também participa de várias outras coisas, como, por exemplo, mandar perguntas para os convidados. Os nossos assinantes do Patreon sempre recebem com antecedência quem será o convidado e eles podem mandar perguntas lá no Patreon. Mas se você não quiser mandar as perguntas e só quiser receber as entrevistas com antecedência, vira um membro aqui do meu canal no Patreon, tá bom? Muito obrigado. E esse programa aqui é um oferecimento Notórios Investimentos. Se você tem mais de 300 mil reais aí e não sabe como alocar essa grana para investir esse dinheiro de acordo com o seu perfil e os seus objetivos, acessa agora aí Notórios Investimentos, fala lá com o Felipe, que ele é o meu consultor de investimentos, ele vai te ajudar a organizar aí os seus alocamentos, se é que essa palavra existe. Notórios Investimentos, vai lá. Bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Hoje eu tô recebendo o Renato Batista, que é coordenador nacional do MBL e do Partido Missão. E aí, Renato, beleza? Obrigado pela presença aqui. Petri, valeu pelo convite, cara. Obrigado. Bom, você é coordenador nacional do MBL, isso significa o quê? Pô, belíssima pergunta, cara. Nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que talvez seja fazer parte ali do núcleo da Nacional que cuida das questões do MBL no Brasil inteiro. Que questões? Mais de comunicação, mais de administração? Depende. O que é? Da minha parte, por exemplo, tudo que compete a candidaturas, quem quer disputar uma eleição, quando tem algum problema em algum núcleo, geralmente sou eu que cuido de resolver. Você resolve problemas e orienta como fazer certas coisas? Oriento como fazer certas coisas. Agora na missão oriento as pessoas a montar as chapas, a montar os diretórios, a tocar os diretórios do partido. E em questão de como o MBL se comunica, você está envolvido também? Sim. Eu queria te perguntar, começar esse papo te perguntando isso, porque recentemente, não sei se foi no último ano, recentemente o MBL mudou bastante a forma de se comunicar, né? É uma comunicação bem mais incisiva e até mais agressiva do que era normalmente. E eu já vi o pessoal lá falando que tinha que aprender, ou pelo menos imitar o que o PT e o bolsonarismo fizeram, né, ultimamente. Eu queria que tu me explicasse essa estratégia de pegar essas duas coisas que a gente não gosta, né? Que normalmente as pessoas já estão de saco cheio, e pegar algum ponto, entre aspas, positivo nesses dois grupos. Eu acho, primeiro sobre mudança de comunicação. Eu acho que o MBL mudou a forma de se comunicar já várias vezes. Por exemplo, se você vê em 2021, 2022, na época que a gente estava pedindo impeachment do Bolsonaro, tem o famoso meia-culpa que o MBL fez naquele momento lá, colocando algumas práticas que tinha utilizado antes como erradas, né? Isso de 2020, 2019. Então acho que todo ano não, mas de tempos em tempos tem que ter uma mudança de comunicação até para se adaptar ao momento. Eu acho que nessa parte de alguma relação com o petismo ou bolsonarismo é no ponto de vista de que esses dois movimentos eles se pretendem hegemônicos. Né? Então, eles se pretendem hegemônicos, eles agem de maneira hegemônica e isso fez com que eles chegassem até onde chegaram. Né? Você não vai ver, por exemplo, o PT abrindo mão de uma candidatura para apoiar um partido menor como o PSOL. Eu acho que é nesse sentido assim, que se fala de olhar para eles e tentar copiar algo que deu certo nisso. E aquele papo de o MBL virar um projeto de poder... que foi muito dito também. É inspirado nesses dois movimentos? Não, porque eu acho que isso a gente sempre disse, porque é até um discursinho que eu acho meio babaca, assim, de quem fala contra isso. Porque fica, então eles não têm um projeto de poder, eles não têm um projeto de país, eles têm um projeto de poder. Não, ora, porra, é óbvio que ambos significa a mesma coisa, né? Pra você implementar o teu projeto de país, tem que ter um projeto de chegar ao poder para você implementar o teu projeto de país. Então, eu acho que é uma discussãozinha semântica só que, pra mim, não faz sentido de quem critica. Eu acho que, obviamente, a gente que se dedica a isso tem que ter um projeto de poder. E qual que é o projeto de país do MBL? Olha, o projeto de país do MBL hoje, a gente discute isso muito no Livro Amarelo, dos caminhos de se chegar a esse país que a gente quer. Mas eu acho que
O Brasil, por exemplo, eu penso, é um Brasil em que ele se afirma geopoliticamente perante o mundo, é um país forte, é um país que ele tem partes da sua cadeia logística independentes, é um país que negocia com o mundo inteiro, é um país com a burocracia baixa, é um país que a gente não vive para sustentar uma classe política e do setor público que suga a população. Eu acho que é nessa linha. Mas tem como fazer isso? Você vê esperança de conseguir mudar assim radicalmente? Vejo, claro. Cara, assim, o dia que eu perder a esperança, acho que eu desisto do que eu tô fazendo, porque acho que o nosso projeto é baseado na esperança da gente acreditar que um dia as coisas vão mudar e que a gente vai reunir as melhores pessoas e elas vão conseguir implementar essas coisas e mudar. Existe vários exemplos, cara, de vários lugares do mundo que, aplicando determinadas medidas, determinadas práticas, eles conseguiram mudar as soluções, conseguiram mudar situações que eram praticamente irreversíveis. Por exemplo, eu fui para El Salvador 2 vezes, ver o Bukele e tal, falei com ministros, etc. Cara, lá era um país que era devastado. Se a gente acha que a nossa situação é ruim, assim, se comparar com a situação, claro, um país muito menor, etc. Tem que sempre fazer esse ponto antes. Só que era um país que era dominado pelo crime organizado. 90% do território deles era dominado pelo crime organizado. Aqui a gente é 26%. Lá era um país, cara, paupérrimo, as pessoas eram extorquidas, as gangues de lá se tornaram transnacionais. Cara, era um país destruído. E hoje é um país muito decente. Um país onde o crime organizado não existe. Só essa mudança na questão da segurança, por exemplo, não precisou nem mudar grandes outras coisas, apesar de ter muita coisa que está sendo feita lá, mas só de resolver esse problema, porra, lá já se tornou assim, já foi um ponto de inflexão na história daquele país. Eu acho que se a gente consegue resolver um problema desse, por exemplo, como resolver a questão do crime organizado no Brasil, já é uma virada histórica para o Brasil que ninguém nunca fez. Mas o crime organizado lá era tão, digamos assim, importante como o nosso, que aqui eles mandam muitas coisas que a gente nem imagina, né? Eles estão nas entranhas da sociedade. Isso também acontecia lá? Sim. O crime organizado lá tinha influência com ministro da Suprema Corte, com a Procuradoria-Geral da República, tinha deputados eleitos. É muito do que a gente vê aqui do que é o narco-estado, né? O que é o narco-estado? É quando o Estado ele já está totalmente misturado com o narcotráfico. O narcotráfico, ele manda, ele dita os rumos do Estado e da máquina pública. Lá era isso. Os presidentes que eram eleitos antes do Bukele, todos eles estavam envolvidos com o crime organizado. E ele foi primeiro Mas como é que ele acabou com isso? Porque sempre que se fala sobre isso, eu fico me perguntando, como é que você vai confiar mesmo assim no Estado para eliminar esse problema, sendo que esse problema já está infiltrado no Estado? Então, assim, ele parte do seguinte momento. Ele precisava ter maioria política, força política para fazer as coisas. A força política você detém ela por meio da votação popular, por meio do apoio popular. Então ele foi conseguir isso na metade do primeiro governo dele. Quando ele conseguiu maioria na Assembleia Legislativa, ele começou a fazer as mudanças que ele queria fazer. Tudo isso ele apresentou antes na campanha. Olha, eu vou fazer o plano de controle territorial. Esse é o plano que a gente vai combater o crime organizado. Eu preciso disso. Apresentou claramente para as pessoas votaram nele. Depois teve as eleições legislativas. Ele falou, eu preciso da maioria aqui, senão eu não consigo implementar esse projeto. Deram maioria a ele, e aí ele começou as mudanças. E as mudanças passaram pela mudança na Corte Constitucional, passou pela mudança da Procuradoria-Geral da República, passou por várias mudanças estruturais, também de demissão de funcionários públicos que tinham algum envolvimento com o crime organizado. Então, teve uma mudança profunda dentro da máquina pública, porque é o único jeito de resolver. Você ter a noção de que o Estado ele é maior do que o crime organizado. O Estado ele tem mais recursos que o crime organizado, ele é mais forte que o crime organizado, ele pode mudar as leis, né, da nação para combater o crime organizado, o que precisa de vontade política. Acho que esse é o principal. Por que tu acha que tem tanta rejeição essa atitude um pouco mais incisiva contra o crime organizado? Popularmente falando, né, na discussão pública, se cai muito pro papo de preconceito, de não é assim que se resolve essa situação, até algumas acusações assim até de racismo, quando se fala sobre crime organizado, favela, funk, pancadão, essas coisas. Por que tu acha que é tão difícil ser incisivo em relação a esse tema? Porque eu acho que você ser incisivo com relação a esse tema, você vai muito na linha do senso comum. Você cai no senso comum.
Porque o que a gente defende é muito simples. É você prender aqueles que cometem crime. Essas pessoas que são punidas, elas precisam ficar presas e cumprirem com a sua punição. É muito simples falar isso, né? Agora, você pega quem combate esse discurso, tem toda uma teoria por trás. Não, porque veja bem, os direitos humanos, o desencarceramento, é preciso ser feito uma sociedade que blá blá blá, a pessoa ela não tem culpa, é tudo fruto do meio, na verdade é o sistema por trás. São sempre várias culpas para um problema, tentando transformar ele em complexo. E o que o Bukele fez, o que o Trump começou a fazer, o que o Milei, de alguma forma, fez, também copiando o método de segurança do Bukele, é falar, não, nós vamos fazer o simples, o common sense. Vamos fazer o senso comum, vamos aplicar essas medidas, vamos prender essas pessoas, vamos combater essas pessoas. Aqueles que enfrentaram estados podem ser eliminados, aqueles que resistirem vão ser presos, e é isso que vai ser feito. Essas pessoas vão estar em cárcere e vão cumprir com a sua pena, porque essa é a única forma de se fazer justiça às pessoas. É você punir aqueles que cometem crimes, você dá um recado para a sociedade que você cometeu um crime, você vai ser punido e que não é o caminho certo para você seguir. E para conseguir resolver o crime organizado aqui no Brasil, é só tendo alguém na presidência, ou o MBL já consegue mexer nisso com os cargos que estão disponíveis agora? Não, precisa chegar ao Poder Executivo. Ou na presidência da República, ou talvez com o governo do Estado. Eu acho que já dá pra fazer muita coisa. Presidência e governo. Precisa ter o executivo. Precisa ter o executivo. Claro, é óbvio, você ter um deputado é muito importante. Você ter deputados é importante. Você consegue fazer mudanças de legislação, mas você não detém o poder. De fato, né? O Brasil ele tem um hipopresidencialismo, né? O executivo ele é mais forte do que o legislativo. Ele detém o orçamento, ele faz medida provisória, ele faz decreto, ele tem mais força para fazer as coisas. Uhum. E ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Chegando no poder, vamos supor que o MBL consiga eleger o presidente ou botar alguém num cargo executivo. O que você imagina que seria feito nesses primeiros passos para acabar com esses problemas primeiro? MBL no poder, os primeiros passos? Cara, primeiro tem que ter... Assim, a gente fala muito de declaração de guerra ao crime organizado, que parece um negócio... talvez não esteja muito claro no imaginário das pessoas, mas foi algo que foi feito em vários lugares. De El Salvador, a Argentina agora declarou guerra ao crime organizado em determinadas regiões, que eles estavam com um problema muito grande de troca de tiros, com a criminalidade muito forte em alguns lugares, tipo Rosário. Eles fizeram uma grande operação lá, inclusive reduziram em mais de 90% a criminalidade nessas regiões com mais problemas. Inclusive bateram o recorde de taxa o menor recorde de taxa de homicídio por 100 mil habitantes da história da Argentina. Isso foi batido aí no último ano do governo Milei. No Equador, eles declararam guerra ao crime organizado. De 2023 para 2024, eles diminuíram o número de homicídios de 47 por 100 mil habitantes para 36 por 100 mil habitantes. O que isso significa? Significa que você primeiro olhar a situação que você tem no país e você falar, olha, isso aqui não é uma situação de paz. O que nós vivemos no Brasil hoje não é a paz. E a única maneira da gente alcançar a verdadeira paz é a gente passar por uma guerra. E essa guerra inclui elementos de guerra de fato, né? É só a gente ver aqui o caso da mega operação lá no Rio de Janeiro. Os caras já estão usando drone, granada, armamento que você vê na guerra da Ucrânia. Inclusive teve membros do Comando Vermelho, né, que foram até a Ucrânia, Rússia, para aprender a utilizar esse tipo de equipamento. Então é passar por esse diagnóstico. Nós estamos em guerra e a maneira da gente chegar à paz é passar por essa guerra, e para isso a gente precisa ter uma legislação de guerra, né? Quando a Ucrânia entrou em guerra com a Rússia, o que eles aplicaram? A lei marcial. Nós estamos em lei marcial. O que significa a lei marcial? Que determinados requisitos que você tem de processo penal, de processo de execução penal, enfim, esses preceitos são deixados um pouco de lado porque você está no momento de guerra, né? Se você está no momento de guerra, você está no momento de emergência, você está no momento de defesa, e para isso você pode aplicar determinadas legislações mais rápidas contra esse inimigo, que é na prática o que a gente defende, que a gente chama do direito penal do inimigo, que é uma teoria que vem de um autor alemão chamado Günther Jacobs,
que aqui no Brasil é conhecido como direito penal de terceira velocidade, que você aplica a legislação penal de maneira mais rápida, sem com que você faça, por exemplo, que a gente tem no Brasil hoje, que você tem, hoje você só pode prender uma pessoa depois do trânsito em julgado. O STF declarou que o trânsito em julgado é você ser julgado nas 3 instâncias, embargos infringentes, embargos de declaração, ou seja, é um processo penal que se arrasta por muitos anos. Isso também é resultado da gente ter tanta gente presa preventivamente, que é o único jeito de se prender no Brasil, né? A não ser que você seja da turma do Bolsonaro, esses conseguiram, o processo penal deles andou completo, né? Até os embargos finais aí. Mas enfim, é você deixar de lado essas certas supostas garantias que a gente tem para combate do crime organizado. Quando eu falei com o ministro... Tô falando muito? Não, manda bala. Quando eu falei com o ministro da Segurança de El Salvador, eu perguntei pra ele sobre saidinha, perguntei o que os presos lá eles tinham de, vamos dizer, benesses, assim, certos privilégios. Ele me olhou com uma cara estranha e falou, não, quem é ligado ao crime organizado, não tem nada disso, né? Existe um direito que ele é aplicado a quem é membro de facção criminosa e existe um direito que ele é aplicado a um crime de menor potencial ofensivo, um cara que fez um roubo, um furto, né, alguma outra coisa. Para esse tipo de pessoa, para ele, as leis que são dadas aos cidadãos. Para o criminoso, as leis de inimigo. Mas aí não cai numa situação perigosa de acontecer um abuso desse poder? Porque quem decide quem faz parte de uma organização criminosa vai ser o Estado. Sim. E aí alguns inocentes podem acabar bailando nessa aí, né? Então, o Bukele dá uma resposta para isso que eu acho interessante, né? Todos os países que não aplicam, vamos dizer, a mesma fórmula que é aplicada lá, todos eles cometem injustiças. Injustiças vão ocorrer em todos os países do mundo, da Suíça a, sei lá, Coreia do Norte, né? Uns mais, outros menos. Então, é claro, né? Se o Estado tem poder a isso, obviamente, em algum momento se comete uma injustiça. O problema é que essa injustiça, se comparado ao resultado que você tem, ela é mínima, né? Quando vocês começaram a falar abertamente contra o crime organizado, vocês ficaram com medo? Como é que você vive sabendo que vocês estão mexendo com essa galera? Cara, quando começou, por exemplo... Até então, eu vou te falar que eu tinha até uma certa confiança de que não ia acontecer nada de demais, assim, que isso ficava apenas no aspecto ficava apenas na internet, né? Só que aí depois dessa briga do Oruan, inclusive o Oruan me enviou mensagem, né? Na época dessa briga, falou pra eu encontrar ele na Penha. Por que será que é na Penha? Será que é porque lá o Comando Vermelho manda? O cara escreve isso no Twitter pra milhões de pessoas e as pessoas acham normal, é só um cantor, né? Mas, cara, depois que em 2024 aconteceu muita coisa com pessoas relacionadas a gente, por exemplo, a Amanda, ela sofreu muito com isso, né? Ela teve a casa invadida, ela teve a casa pichada, teve um maluco que foi numa manifestação que nem tinha a ver com a gente, com uma faca, a polícia parou ele e ele disse que ele tava procurando a Amanda lá. Então, assim, o que tem de gente na DM nossa com mensagens estranhas, esquisitas, então, cara, a partir desses outros fatos que começaram a ocorrer, eu entendo que há algum risco, eu tento não me expor muito, assim, fisicamente, andar em qualquer lugar, etc, mas, enfim, faz parte. E agora com praticamente a morte do bolsonarismo, né, muito se diz que o MBL tá tentando pegar esse vácuo, né, e tentar converter o máximo de pessoas possível. É verdade essa teoria? Você se vem tentando pegar essa parcela desse público que tá meio órfão de movimento político? Assim, não acho. Não acho. Eu acho que quem tá disputando o espólio do bolsonarismo é a turma que já faz parte do bolsonarismo, mas que não era majoritário, né? Que é hoje a turma do Nicolas, principalmente. Vejo eles em busca de agradar esse eleitor com as mesmas formas, jeitos, trejeitos e tudo do bolsonarismo, né? Acho que da nossa parte não. Claro, se você tratar como bolsonarismo 50% que votou nele, é óbvio que eu vou querer falar com esses 50% que votou principalmente contra o Lula.
né? Agora, não acho que a maneira de conquistar essas pessoas seja dando a elas aquilo que o Bolsonaro entregava, né? Se eu conseguir fazer isso de maneira diferente, essas pessoas entenderem que a saída para combater o petismo não era o que eles tinham, aí a gente tá fazendo um bom trabalho. Mas esse discurso, por exemplo, a favor da pena de morte e aquele, como é que é, o bandeira, quartel, escola, são slogans muito parecidos com o conservadorismo desse bolsonarista. Não é uma estratégia para pegar essa galera? Não acho, até porque se você olhar o que o Bolsonaro fez pela segurança desde que ele foi presidente. Nada. Mas o que ele falava era muito próximo disso. Né? Eu não sei se ele chegou a defender pena de morte. Eu acho que assim, ele falava algumas coisas, alguns jargões com relação à segurança, que foi até o que fez ele crescer de início. Mas o lance é que ele teve o poder na mão, ele podia implementar isso, então, para mostrar que aquilo não era apenas um jargão, que tinha um projeto por trás e que aquilo seria bom para as pessoas, ele tinha que chegar lá e fazer alguma coisa para isso. Ele não fez nada. O que ele fez foi sancionar a emenda do Marcelo Freixo, que garante juiz de garantias, que é mais um processo de enrolação do processo penal para garantir mais direitos àqueles que estão respondendo processos penais. Eu não consigo ver nenhuma medida efetiva que ele fez. Ele tinha um pacote anticrime que ele não andou, não quis andar, não quis se desgastar para isso. Até na questão das armas, que era um negócio que ele falava muito, a única coisa que ele fez foi fazer um decreto, que o Lula no primeiro dia revogou o decreto. Ele podia ter passado um projeto para isso. Então ele não fez nada, né? O que ele vai falar de segurança pública? Ele não fez nada. Ele tinha frases engraçadas no passado? Tinha. Acho que depois da presidência talvez nem isso, com relação à segurança pública, né? Então acho que ele não fez nada. Então por que tu acha que ele não fez nada que ele prometeu? Porque eu vejo a direita que não gosta mais dele disse que ele não fez nada do que ele prometeu, né? Por que ele... O cara chega lá e aí quem manda mesmo... Eu acho que ele era um idiota. Acho que ele era um idiota. Talvez ele não imaginava que ele ia chegar lá tão rápido. Talvez ele acreditasse que teria uma campanha... que seria vencedora não vencendo, né? Que ele ia crescer e tudo mais, mas não que ele ia chegar lá, né? Ele chegou lá, ele não tinha as pessoas pra chamar, muita gente que ele chamou era muito inexperiente, né? Tem o próprio Paulo Guedes, né? Que foi visto, o posto Ipiranga, etc. Ele chegou no Ministério da Economia, né? Eles tinham mudado o nome, ele não sabia o que era peça orçamentária, ele não sabia o que era LOA, ele não sabia quem aprovava era a legislatura passada. Ou seja, ele entrou em 2019, isso foi aprovado em 2018, ele tinha que negociar com o Congresso anterior, ele não sabia disso. Então, assim, pessoas inexperientes, sem um mínimo de capacidade para tal, eles não tinham um projeto claro. Qual era o projeto do Bolsonaro? Ele sabia falar de 6 temas que ele ficava repetindo isso. Se você perguntasse ele de outra coisa, ele falava, tem que falar lá com não sei quem. Então, eu acho que é isso. Acho que é um sujeito incapaz, no final das contas. E no início o MBL apoiou o Bolsonaro e viu nele algum tipo de... Viu nele alguma esperança de que essas coisas pudessem mudar, né? Quando que você percebeu que não ia ser? Cara, eu acho que... Eu vou discordar um pouco da pergunta no sentido de... Acho que nunca vimos nenhuma esperança nele. De absolutamente nada. Inclusive o Kim deu uma entrevista... um mês antes da eleição pro Rica Perrone, que perguntaram pra ele sobre Alckmin ou Bolsonaro. Na época ele falou Alckmin. Só um mês da eleição. Que obviamente era eleitoralmente um caminho ruim pra ele falar aquilo, né? Se ele quisesse ter mais votos, ele falava, Bolsonaro e fazer uma arminha. Então a gente nunca acreditou nisso. Assim, a gente viu o Bolsonaro no impeachment. Bolsonaro era um imbecil. Ele nunca fez nada pra isso. Ele aparecia com o discurso, o voto impresso. Então ele descredibilizava até o movimento do impeachment, ele tá perto, e bom até ele não ter participado tanto. No dia da votação, ele fez homenagem lá ao Ustra também, né? Ou seja, querendo chamar toda a atenção pra ele, defendendo um negócio idiota. Então a gente já sabia que ele era um pateta, né? Só que, enfim, naquele momento, segundo turno das eleições, contra o PT, a gente tendo feito as manifestações, impeachment da Dilma, né? Não tinha como não, naquele momento, declarar voto a ele. Mas já sabia que ia ser uma merda. Como é que tu vê a situação agora? Porque na internet a gente vê essa nova esquerda surgindo com força e vocês também crescendo muito, né? Pelo menos na nossa bolha de internet a gente enxerga isso. A gente não sabe como é que isso vai se refletir
na hora da eleição mesmo, né? Na política de verdade lá. Como é que tu tá enxergando toda essa situação? Cara, eu não sei se tem muito uma nova esquerda surgindo tanto assim. Tá? Assim, tem alguns influenciadores aí, alguns youtubers. Agora, qual que é o apelo real que esses caras têm? Quando eles concorreram nas últimas eleições, eu sei os resultados que eles fizeram. O Jones Manuel, que é o grande Jones Manuel, ele concorreu a governador, ele fez metade dos votos que eu fiz pra deputado. E eu fui um candidato de 3 que a gente teve aqui. Então qual que é o apelo desses caras? Eles não têm partido. O que eles vão fazer? O candidato, tem o outro partido lá, o UP lá, que é um grupo... Um grupo de arrumar briga na rua, que é o partido lá, o UP. Lançaram um candidato a presidente, o cara teve 40 mil votos. Então eu não vejo esses caras no mundo real. Você não acha que nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, o jogo tá começando a mudar? Em relação a isso? Não, começando a mudar, acho que já é muito forte. Você acha que não? Não. A impressão que eu tenho é que na última eleição realmente eu não vi essa força toda nessa nova esquerda. Agora, pode ser coisa de internet mesmo, mas é fato que as coisas estão diferentes. O Jones Manuel, por exemplo, tá com mais de 1 milhão de seguidores já. Na época não era tanto assim. Eu sinto alguma coisa acontecendo nesse aspecto. Assim. Você acha que dá pra ignorar completamente essa... Assim, também tem o aspecto que eu falo do mundo real esses caras vão ter que se filiar num partido político. Sim. E eles vão ter que disputar as eleições. Sim. Em qual partido que eles vão se filiar? Eles estavam lá no que tiver, né? Mas até então o pessoal do MBL tinha que entrar no que dava, não era? Então, mas veja só, eu quero saber em qual partido que esses caras se encaixariam. Eu não vejo que vai de acordo com o que eles defendem. Hoje não tem. Eles estavam no Partido Comunista do Brasil, no PCB, por exemplo. Eles saíram brigados lá. Brigou, né? Saiu os web comunistas de um lado e ficou os acadêmicos lá, os professores de outro. E eles, tchau, vão embora daqui, a gente vai ficar mandando aqui nesse partido que não serve pra nada, não sei ganhar 4 milhões a cada ano de eleição. Expulsaram os caras. Então eles vão fazer o quê? Eles vão pro PSOL fazer parte da base do governo Lula? É isso? Os caciques partidários do PSOL vão aceitar essas pessoas? Eu tenho minhas dúvidas da viabilidade política deles. Você não vê essa nova geração de esquerdistas na internet como adversários reais na hora da política ali? Não. Mas e adversário ideológico? Porque o discurso deles está convencendo muita gente, crescendo e ganhando tração. Nesse sentido, como é que você enxerga essa situação? Cara, como adversário ideológico, então, assim, eu sinceramente eu não tô querendo menosprezar. Eu não tô querendo menosprezando? Não tô querendo menosprezar nesse sentido, mas eu não vejo viabilidade nesses caras, entendeu? Eu já debati com o Gaio Fato uma vez, num canal e tal. Mas assim, eu sinceramente acho que é um debate que não existe em outro lugar, velho. Desse nível, vamos debater o comunismo, a viabilidade do comunismo. Então, mas por que você acha... Porque esse é exatamente o ponto. Por que isso aconteceu? Por que no Brasil esses caras conseguiram crescer a ponto de participar de debate e não ser mais aquela coisa de comunista, coisa ridícula, olha lá. Não, agora eles estão explicando de um jeito mais convincente. Por que isso aconteceu? Acho que talvez no Brasil a gente usa muito rede social. Uma das coisas de rede social que viraliza muito é questão de briga, de discurso radicalizado. Eu acho que é nesse vácuo aí que esses caras cresceram. Você não acha que tem alguma coisa que eles estão comunicando com o povo que tá colando? Com o povo não. Você acha que nada? Zero? Com o povo não. Povo não. Tenho certeza absoluta que não. Com o povo, desculpa, ele fala com meia dúzia de pessoas que vê vídeo deles no YouTube e só, assim, gente de faculdade, de faculdade pública e privada, de área de humanas. Agora com povo mesmo, assim, com pouco segurança daqui do prédio, cara, duvido. Você não acha que eles estão pelo menos dando um diagnóstico interessante pra dor do povo? O cara tá insistindo, espremendo o limão aqui. Cara, não. Nada? Não, porque eu acho que eles estão conseguindo... Não, vou te dar um exemplo. Fala.
por exemplo, uma questão que eu briguei muito nos últimos anos foi a questão dos entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo. Inclusive uma ação de 2021, que a Câmara Municipal de São Paulo tinha aprovado, o prefeito tinha sancionado uma taxa chamada taxa do Uber, e também que serviria para os aplicativos de entrega, que a cada viagem ou a cada entrega que fosse feita, você teria que pagar uma taxa de R$2. Isso tinha sido aprovado na Câmara Municipal, foi sancionado pelo prefeito, eu entrei com uma ação, eu barrei isso daí, tá? Só de economia dessa ação que eu fiz, cara, por ano é mais de R$1 bilhão, porque só de Uber são 600 milhões de corridas, 600 milhões de corridas na cidade de São Paulo, fora as entregas, R$2 cada, dá mais de R$1 bilhão. Pro governo isso. Ia pra prefeitura. Era uma taxa municipal e, obviamente, a gente sabe que, muita coisa que é feita aqui em São Paulo acaba sendo copiada, né? Ainda mais se for uma fonte de arrecadação, o pessoal vai crescer os olhos. Então, por exemplo, por que eu disse isso? Além de fazer uma propaganda aqui. Porque, cara, eu participei muito da briga desses caras desde 2014. Porque em 2014 tinha aquela briga que os taxistas queriam proibir o Uber. Não pode existir o Uber. Aí depois o Haddad, que era prefeito de São Paulo, ele criou o táxi preto, achando que ia acabar com o Uber. Aí ele sancionou uma lei que proibiu o Uber naquela época. E, cara, a única coisa que esses caras queriam era... Cara, eu quero trabalhar, me deixa trabalhar em paz. Eu não quero ter contrato trabalhista aqui com a Uber. Eu faço Uber quando eu quero. Às vezes o cara ele não era só profissional disso, ele fazia os finais de semana. Cara, eu não quero esse tipo de legislação, isso vai me sufocar, isso vai me tirar meu trabalho. Então, no fundo, o que esses caras estavam querendo é exatamente o diagnóstico oposto do que essa turma de web comunistas faz, do problema deles. Eles queriam ser livres pra fazer o que eles quiserem e trabalhar de aplicativo. Mas o tempo passou... É óbvio que no mundo ideal, os caras, qualquer um vai querer, então eu vou querer um trabalho que eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar mais. Todo mundo vai querer uma utopia em algum momento, né? Mas pra quem olha pro mundo real, fala, cara, eu prefiro continuar trabalhando do que essa outra alternativa que vai inviabilizar meu trabalho. Mas, isso já faz o quê? 10 anos? 2014, 15, né? Então, o tempo passou... Não, mas isso continuou pra caramba. Eu participei de manifestação com um motorista de aplicativo faz 2 anos, 3 anos. Porque sempre tem um projeto de lei. O governo federal tinha um projeto de lei do Ministério do Trabalho. Os caras foram até Brasília protestar e tal, que no final era, não, vamos colocar esse direito e aquele direito. E no final das contas, essa quantidade de direitos só inviabilizava o trabalho dos caras e eles não queriam isso. Mas você não acha que a popularização desses aplicativos e desses bicos se tornando o trabalho principal das pessoas não é um sintoma de um sistema que está quebrando? O Uber era para o cara fazer um bico, uma renda extra, mas para muita gente acaba virando a principal fonte de renda do cara. E agora o cara está na mão de uma empresa que, se decidir botar no cu dele, vai botar. Se quiser aumentar as taxas, piorar a vida dele, vai fazer isso, porque é um grande monopólio que foi feito até de propósito, né? Eles têm muito prejuízo no início, dão vários benefícios. Eles fazem um dumping no início pra atrair as pessoas e depois aumentam as taxas. Então. Só que eu não acho que vai pra essa linha, porque, cara, quantas outras parecidas com o Uber já não surgiram? Tem Easy Taxi, 99, Lady Driver. Toda hora surge um novo aplicativo e eles têm um custo de operação pra existir. Se você aumenta esse custo do que é cobrado do cara, o cara vai procurar outro. Ou vai ficar mais vantajoso você ter outro. No mundo ideal, né? Não, hoje mesmo. Hoje em dia o cara não sai do Uber. O cara não vai sair do Uber, mesmo que tenha uma alternativa. Popularizou já, eles se estabeleceram no mercado fazendo essa sacanagem aí. Assim, não tô dizendo que é o melhor trabalho do mundo. Sim. Mas antes disso tinha o quê? Não, claro, eu entendo. O iFood, o Uber, etc. Isso, cara, mudou e garantiu emprego para milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Antes de existir esse tipo de tecnologia, era muito pior. Mas é um emprego ou é uma subsistência? O cara vive no limite sempre. Acho que é um emprego no ponto de vista que o cara trabalha e é aquilo que leva o sustento pra ele. Acho que desse aspecto formal. Mas não é um emprego que traz uma vida tranquila. Cara, assim como tantos outros. Mas eu acho um pouco mais predatório do que um sistema de emprego normal. Eu acho estranho esse negócio. E ainda mais sabendo que eles fazem esse esquema, que eles vai pro lugar... praticamente tornam impossível a concorrência, porque eles oferecem benefícios muito maiores e depois que todo mundo cai fora do mercado, eles vão lá e fazem o que realmente eles queriam fazer o tempo inteiro. Mas a minha pergunta veja só. Diga. Há coisas que a Uber faz, por exemplo, que eu acho que existe e que pode haver determinada regulação.
Por exemplo, uma coisa que a gente brigava muito aqui era de que a Uber ela tem um valor lá que ela fala, vou cobrar, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 30% da corrida. Aquele número tem que estar claro, discriminado de maneira transparente pro motorista a partir de toda a corrida. O cara não pode fazer uma corrida e do nada a Uber cobrar 70% dele. Não, isso não pode. Isso você tem que cumprir com as normas estabelecidas de quando a pessoa entrou. Então, obviamente vai ter excesso, vai ter erro, etc. E isso dá para ser corrigido. Sem você inviabilizar a operação. Mas você não acha que esses aplicativos tomando conta de tudo, não que eles não devam existir, é maneiro, legal, uma alternativa pro cara ganhar uma grana extra. Mas no Brasil virou a principal fonte de renda e de saída da vida das pessoas. Isso não é um sintoma de que o sistema tá quebrado? Então, mas se não fosse isso, seria o quê? Não sei. As pessoas teriam sem emprego, então. Talvez a ideia seja realmente essa. O sistema traçou esse caminho pra gente chegar nesse ponto mesmo. Não? Acho que... Cara, eu acho que antes da gente ter isso, se a gente não tivesse essas ferramentas, as pessoas iam estar numa situação pior. Todo trabalho vai ter seus pontos negativos ou não vai ser o ideal. Aliás, o que mais tem as pessoas reclamando do trabalho, do próprio trabalho, então esse é mais um deles. Mas você não acha que a vida da pessoa, do cidadão tá piorando a cada ano em relação a dinheiro, aluguel, conta, salário cada vez menor? A vida no Brasil está piorando a cada ano. Você vê que o sistema tá esquisito? No Brasil. Não, acho que não é um sistema, acho que é o Brasil. No Brasil está piorando. Por quê? Cara, no Brasil está piorando. O poder de compra nosso está diminuindo, os índices econômicos estão piorando. Isso tem um impacto claro de como as pessoas vivem. Agora você vai olhar para outros países, as coisas estão melhorando. O Paraguai, não vou nem muito longe lá. Não vou nem até El Salvador. Vou pro Paraguai. Cara, Paraguai as coisas estão melhorando. O que tem de brasileiro indo pra lá, não precisa nem tão longe assim. Então, por que o sistema brasileiro tá nessa situação? Por que o sistema brasileiro está... Cara, eu acho que a gente vem numa sequência de governos muito ruins que muito fizeram mal ao Brasil. Que não tinham projeto de nada. Né? No caso do PT, um projeto pro partido. No caso do Bolsonaro, era projeto nenhum. Eu acho que a gente teve algumas melhoras no governo Temer. E antes do governo Temer, a gente teve um desastre econômico, uma crise gigantesca do governo Dilma. Então, fica difícil a nossa vida melhorar com essas pessoas comandando. Como é que você enxerga o papel do Estado num governo? Eu acho que o Estado, ele é o propulsor central e essencial de determinados setores da economia. Eu acho que o Estado ele tem que estar presente em muita coisa. Ao mesmo tempo, eu acho que eu defendo um governo que seja fiscalista, que tenha um equilíbrio nas suas contas, né? O dinheiro ele não pode nascer em árvore. Eu acho que o privado faz as coisas melhor do que o setor público, mas eu acho que determinados setores só cabe ao Estado. Por exemplo, questão de defesa. É um setor importante que o Estado tem que estar presente. Inclusive, tem uma discussão até de uma reestatização de uma empresa pública que eu acho que é um bom caminho, que é a Vibras, que é uma empresa de produção de tecnologia de defesa. Eu acho que a Embrapa é uma empresa pública que a gente tem que revolucionou o agro brasileiro. Se não fosse a Embrapa, a gente não tinha o agro tão forte como a gente tem hoje. Então, acho que nesses setores é importante. Mas esse ponto de vista, ele é novo dentro do MBL ou até da tua forma de enxergar o mundo? Não, eu acho que, vamos dizer, é novo desde... Sei lá, desde 2000... Desde que a gente começou, talvez, a fazer o Livro Amarelo. Essa semana até o pessoal, o Ricardo, o Arthur, eles debateram com o pessoal trabalhista, né? Sim. E acho que foi um debate que até muitas coisas os caras... Eles acham que o MBL vai defender o ideário liberal, libertário, de cabo a rabo, e vai ser aquela visão que você vê no, sei lá, no Mises e no Milton Friedman. O MBL vai defender aquilo. Não, acho que o MBL tem que pensar soluções para o Brasil de acordo com os problemas brasileiros, e às vezes vai caber dentro de um receituário liberal, às vezes vai caber dentro de uma defesa mais nacionalista de determinado setor. Então, é que essa é a impressão que eu tenho do MBL, que é um movimento mais liberal, o Estado mínimo, o Estado não tem que interferir em nada, deixa o livre mercado e tudo mais. Eu percebi, posso estar errado, que com o aumento do discurso dos esquerdistas,
trazendo esse nacionalismo mais desenvolvimentista, o MBL começou a perceber que podia ter alguma visão errada em relação àquele liberalismo. É verdade isso ou vocês sempre pensaram assim? Eu não sei se é por influência de esquerdista de terem trazido isso. Acho que não. Mas acho que quando a gente parou para olhar e para discutir cada problema do Brasil, cada setor do Brasil, aí as soluções elas vão ser as mais diversas. Aí depende muito. Então vocês não tem problema em pegar uma pauta, por exemplo, de um estado forte que vai intervir em certas questões pelo bem dependendo do setor, da nação. Quando eu falei defesa, segurança, tecnologia. Cara, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento. Vou te dar outro. Pesquisa e desenvolvimento. Não existe pesquisa e desenvolvimento somente do setor privado. Não existe. Quem fala muito disso, por exemplo, é o Sérgio Sacani. Né? Que você precisa do Estado para ter para P&D. Que é uma maneira importante de você desenvolver. Essa, porque é um negócio que você não vai ter resultado rápido. Às vezes você vai investir num projeto de pesquisa e aquilo vai demorar 10, 15 anos e não vai sair nada daquilo, vai dar errado. Né? Claro, você vai ter o aprendizado de todo aquele tempo, mas às vezes pode dar algo errado. Né? E para o setor privado tem uma certa dificuldade de investimento nessa área. Então, uma área que o Estado pode atuar. Que tem mais lenha para queimar, né? Exato. Para achar essas soluções aí. Exato. Agora, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de relação de trabalho, de FGTS, essas coisas, justiça do trabalho, que é uma bizarrice, a própria CLT, aí a gente vai, na cabeça das pessoas, está no ideário liberal, porque a gente, enfim, é contra isso. Por que é uma bizarrice a justiça do trabalho? Cara, a justiça do trabalho, ela custa mais do que ela entrega, né? Então, só por isso já é uma bizarrice. E você fazer com que o legislado vale mais do que o acordado. Que mudou um pouco com a reforma trabalhista no governo Temer. Isso mudou. Mas ainda assim ela tem decisões bizarras, cara. Você vai ver, você pega cada caso a caso que é julgado lá, a maioria é de coisas patéticas. Que tipo de coisa? Cara, o Arthur conta uma história, por exemplo, de um cara que entrou num posto de gasolina dele. Eu não lembro se era o posto ou estacionamento. O cara tirou uma foto com o boné do posto. E aí ele processou o Arthur 6 meses depois, dizendo que ele trabalhava lá 6 meses sem salário. E aí chegou na Justiça do Trabalho, o que os caras, não tem nenhuma comprovação de que o cara trabalhou aqui. Vamos fazer um acordo? Paga R$500 pra ele e tá bom. Mas o cara não trabalhou 6 meses sem salário, vai dar R$500 pra ele, tá legal? Desculpa, isso não é uma decisão justa, isso é uma decisão inventada da cabeça de um juiz com um caso maluco, retardado. Né? E a CLT, por que você acha ela errada? Cara, a CLT que a gente tem, a carta que a gente tem no trabalho, as relações de trabalho que a gente tem no Brasil não é o que mais é aplicado no resto do mundo. No resto do mundo desenvolvido você tem mais flexibilidade para negociar. Por exemplo, você ser pago por hora de trabalho. Aqui no Brasil você não pode. Então... Mas como é que você acha que o MBL poderia conversar com o trabalhador? Se é que, posso estar enganado também, já conversa, mas que tipo de solução vocês dão pro trabalhador? O cara que tá no ônibus agora, no metrô, pegando 3 horas de transporte público. Como é que você fala com esse cara? E o que você fala pra esse cara? Cara, eu acho assim, esse cara... eu acho que tem 2 formas aqui. Tem a forma que você chegar pra ele e você dizer, putz, cara, a situação tá complicada, né? Seria melhor se você tivesse um trabalho que te pagasse mais e tal, e com mais direito, e com mais não sei o que é o discurso que é inviável economicamente, politicamente. E tem o discurso da realidade, cara. Você vive num país que você paga uma alta carga tributária, que você sustenta o privilégio do judiciário mais caro do mundo, você vai pagar, após a reforma tributária, o imposto, o IVA, o imposto de valor agregado mais alto percentualmente do mundo. Você paga tudo isso para sustentar um país que tem uma série de problemas crônicos, que a gente tem metade do país que não trabalha e que vive de assistência social. Enquanto essas coisas continuarem dessa maneira, cara, vai ficar difícil para progredir. A gente precisa virar a mesa nesse sentido e mudar tudo isso. Você acha que o principal problema do Brasil é um Estado inflado e errado, com muita gente, muito interesse, muito conluio que não interessa pro povo? Você acha que o problema tá ali? Limpando essa parte desse Estado sujo, o resto melhora? Acho que também. Eu diria talvez que esse junto com o crime organizado são os principais problemas.
Acho que ainda a questão do crime acho que é ainda mais preponderante. Porque se você não tem segurança, você não tem acesso a outros direitos. O direito básico que você tem que ter é o direito de segurança, porque é ele que te garante o direito de ir e vir. Se você não tem direito de ir e vir, você não tem direito à educação. Você não pode levar teu filho na escola. Você não pode... você não tem acesso à saúde. Você não pode ir num hospital direito, porque você pode ser morto por uma bala perdida pelo crime organizado. Então, acho que essa é a primeira garantia que precisa ter. Quando o Renan veio aqui, a gente conversou sobre o Nando Moura, né? E aí eu vi o teu vídeo sobre aquele trecho e tu disse que tu estava sentado aqui, tava louco pra vir falar, né? Que você queria participar. Então eu vou te perguntar sobre o... Inclusive eu vi um vídeo seu, que agora eu não me lembro de quem que você tava falando. Aí você falou, pô, esse cara podia, sabe, me mandar mensagem, falar pra vir aqui e tal, conversar. Eu falei, vou mandar uma mensagem pra ele. Pra eu ir lá. Então, eu queria abrir esse assunto, Nando Moura, porque ele é o principal, eu acho, né, o principal opositor do MBL na internet. Bate todos os dias, praticamente, no MBL. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço sempre que eu converso com alguém do MBL. Por que isso começou? Isso começou porque ele tem uma inveja crônica do Arthur. Ele é um invejoso. Você pega as declarações dele quando ele debatia com o Arthur, quando ele era fãzaço do Bolsonaro, quando ele fazia vídeo comemorando, o Bolsonaro venceu, tal. Quando ele fazia essas coisas e debatia com o Arthur defendendo o Bolsonaro, ele falava pro Arthur o seguinte: não, mas se você perder esse debate, você tem que excluir o teu canal. Aí o Arthur fez a viagem pra Ucrânia. Você devia excluir teu canal, Arthur. Aí, qualquer coisa que acontece, você devia excluir teu canal, Arthur. Ou seja, pra ele, tudo que importa é a briga pela audiência. É a briga pela audiência, é a maneira com que ele monetiza através de brigas. Ele cresceu assim na internet, ele cresceu xingando a Kéfera de puta, de vagabunda, de filha da puta. Ele cresceu assim. Então ele sempre cresce arrumando uma briga imbecil com alguma pessoa, na maioria das vezes. Ou ele cria algum laço de aproximação com uma pessoa e depois briga com ela, pra poder dizer, olha lá, o cara veio aqui na minha casa, né? Sendo que ele que chama, e me traiu e tal. Agora a briga dele é o Marcelo Brigadeiro. Hoje foi o Danilo Gentili. Já vai ser o André Guedes, já vão ter outros. Já ele vai te xingar aqui, você me chamou aqui. Então é isso, ele vai fazer o que for dar visualização pra ele, porque aquele é o trabalho dele. Você não acha que em algum lugar desse universo todo, algum ponto do comportamento do MBL pode ter feito ele se afastar? Não acho. Fundão, não acho. Nada dessas coisas? Não, imagina. Se ele se importasse com o fundão, ô Petri, ele não tinha apoiado a Marina Helena, que usou 2 milhões de fundo eleitoral ano passado, cara. Então ele falava, não, fundo eleitoral pra mim é uma questão de vida ou morte. Utilizou o fundo eleitoral, eu não olho na cara. Então ele não tinha que ter recebido o Sérgio Moro na casa dele. Então ele não tinha que ter feito campanha pro Gil Diniz. Então ele não tinha que ter feito campanha pra Marina Helena. Ué? É só pra gente, entendi. Então, desculpa, esse é um discurso babaca, no final das contas. E ainda já respondendo, aproveitando, sobre fundo eleitoral. Era um discurso assim, babaca. Era um discurso babaca. Né? Porque a partir do momento que a gente rejeita esse fundo, ele é utilizado por um adversário nosso. Qual que é a lógica disso? Mas vocês não sabiam disso na época que vocês se opunham ao fundão? Talvez a gente... acho que sim. E por isso que a gente mudou de ideia. Porque é uma estratégia burra. Uma estratégia burra. É tão burra que o pai do Nando Moura, quando foi candidato a vereador na cidade de Embu das Artes no ano de 2000, ele usou fundo partidário. Na época não tinha fundo eleitoral, ele usou fundo partidário do Partido Verde. Ué, ele acha o pai dele um vagabundo, um mamador? Eu acho uma falta de respeito. O pai dele era um cara super estudado, doutorado, deu aula, tal. Eu acho muito feio falar isso de uma pessoa, porque ele escolheu uma estratégia pra disputar uma eleição. Ele disputou provavelmente querendo bem da cidade dele, que é o meu caso, que é o caso da Amanda, que é o caso do MBL. Por que não serve? A régua só serve pra um lado. Mas por que tu acha que ele é tão incisivo com o MBL? É só inveja? Não, começou com a inveja do Arthur, né? E eu acho que é uma disputa por audiência. É uma disputa... É o trabalho dele, ele vê a gente como concorrente. A gente vende... É o que eu te falei aqui... te falei isso no início do conversa aqui. Eu falei, cara, o dia que eu não tiver mais esperança, eu paro. O meu trabalho é movido na esperança do lugar do país que eu quero ter. O dele não, o dele é o contrário, é movido na desesperança. É tudo uma merda, tudo é igual. O MBL é igual ao PT, que é igual ao Bolsonaro, que é igual a todo mundo, menos ele. Ele é o único diferente de todos. E aí você compra um curso dele, a saída do Brasil ao aeroporto.
Porque a única maneira de você fazer algo é você comprar um curso dele e você se autodesenvolver, porque a política não presta. Políticos são maus. Como é que vocês lidam com o elemento Nando Moura internamente no MBL? Quando ele solta algum vídeo, quando ele fala alguma coisa, cara, é um problema? Eu acho que não tem muito o que lidar. Eu mesmo não reajo aos vídeos dele já tem algum tempo. Tem uma playlist gigante lá. Tem uma playlist gigante, porque quando... É o seguinte, ele começou a falar principalmente de mim em setembro do ano passado. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro eu falei, foda-se, falou de mim, eu vou responder, eu vou abrir live, eu vou gravar vídeo e vou responder ponto a ponto. Aí começou. E aí ele começou a tentar procurar coisas novas. E tudo que ele falava eu respondia e respondo rápido, fácil, de uma maneira que as pessoas conseguem entender que ele tá literalmente mentindo. E aí a partir disso que ele começou a fazer, vou ficar repetindo as mesmas mentiras e foda-se. Foda-se que ele já desmascarou, foda-se que ele já respondeu isso, foda-se que isso daqui é mentira. Vou continuar respondendo isso e vou ficar repetindo isso daqui até uma hora que as pessoas vão achar que é verdade. Então, pra mim, ele não fala nenhuma novidade, ele vai repetir as mesmas coisas de sempre. Hoje, assim, eu não assisto, assim, não vejo assim muito do que ele tá falando. Tem até uns perfis no Twitter. Tem um que o Nando Moura já falou do MBL hoje. Eu me guio por aquele perfil lá. E tá assim todo dia. E contra a tua pessoa, quais são as principais acusações que ele fez? Cara, contra as minhas são só acusações leves, né, Petri? Ele diz basicamente que eu roubei dinheiro, né, do fundo eleitoral, sendo que uma conta eleitoral de campanha você tem que prestar conta dela, ela é aprovada pelo Ministério Público, ela é aprovada pela Justiça, né, e as suas contas elas podem ser aprovadas, as minhas foram aprovadas com louvor. Geralmente as contas se aprovam com algumas ressalvas, isso daqui poderia ser de tal forma, tal. As minhas são com louvor, mas ele me acusa de roubar dinheiro. Basicamente, resumindo a acusação dele. Ele já me acusou. Ele colocou uma foto minha mexida com IA ao lado de nazistas, sendo que esse ano eu fui convidado pelo consulado de Israel a visitar Israel. Estive em uma missão oficial em Israel, falei com reféns, falei com familiares de reféns, gravei um monte de coisa interessante lá. Eu uso ainda um colar que eu recebi lá em Israel, do organizador do Festival Nova, que até trazer todos os reféns de volta. Ainda tem 3 corpos, né, que não foram entregues pelo Hamas. Ele me coloca ao lado de nazista, né? Então assim, esse tipo de baixaria que esse vagabundo faz. Ele vai ser processado. Aliás, o irmão dele já me processou, né, por um vídeo que eu falei que o consultor jurídico do Nando Moura era burro, porque ele contou uma mentira jurídica, eu desmascarei a mentira e falei, quem te explicou, ou quem fez você acreditar nisso é burro. E aí ele me processou, pediu pra tirar meus vídeos do ar, né, aquela censura normal, perdeu, né, e agora o Nando Moura vai ser processado. Por quê? Qual os outros? Assim, ele vai ser processado, ele falou de muita gente. Ele falou de muita gente. Então, ele vai ter que provar as coisas que ele fala, basicamente. Desculpa interromper aqui essa conversa, mas se você quiser receber as minhas entrevistas com antecedência e também sem eu aparecendo aqui no meio te enchendo a porra do saco, assina aí, vira membro do meu canal no YouTube que você vai receber as entrevistas com antecedência e sem essas pausas insuportáveis. Você também pode assinar o meu Patreon para participar de uma coisa um pouco mais elaborada. Lá no meu Patreon o pessoal pode mandar perguntas para os convidados, tem mais conteúdo pra galera lá. Então você pode assinar o meu Patreon ou virar membro aqui no meu canal do YouTube. Vira aí, cara. Valeu, obrigado. Se você está procurando uma maneira aí de entrar em forma, de emagrecer e ter condicionamento físico, mas você não gosta de ir necessariamente na academia, eu te apresento o Extreme 21. Acesse aí arturpetri.com/xtreme21 e assine o Extreme 21. O Extreme 21 é uma plataforma de treinos que você pode fazê-los em qualquer lugar aí que você tiver disponível. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer no quintal, no parque, na praça, em qualquer lugar, porque são treinos funcionais, intensos, rápidos e muito legais, cara, porque eu já fiz bastante esses treinos do Extreme 21 e eles realmente são muito intensos. Você pode treinar só com o peso do seu corpo e entrar em forma, cara. Então acessa aí Extreme 21, porque você não precisa necessariamente ir numa academia para ter saúde. Extreme 21. A principal polêmica que ele envolveu, que ele fala, né, sobre vocês é a questão do Ben Pontes, né? Acho que é aquele mais martela que tem a ver com o nazismo. Queria te perguntar sobre esse caso. Sim. Principalmente sobre o tal do software que ele usou para dar like nos posts do Vic Vanilla.
Que software é esse? Vamos lá. Primeiro, acho que você até abordou esse assunto com o Renan aqui. Eu gostaria de ter respondido, porque eu acho que eu tenho mais. Eu sei mais desse caso até do que ele pra responder. Então vamos lá desde o início. Esse sujeito, Vic Vanilla, ele já foi drag queen, ele já foi petista, aí depois ele virou ex-petista, aí ele virou cristão, aí ele virou, sei lá. Enfim, ele foi migrando de religião em religião, e aí ele virou nazista, certo? No período em que ele era um ex-satanista, ele foi no Inteligência Limitada, ele foi em vários podcasts, os maiores do Brasil, falou com todo mundo, e ele tinha um podcast dele. Aí ele fez um convite pra eu ir nesse podcast, junto com o Bem Pontos. Aí, cara, por talvez alguma coisa divina, no dia eu falei, cara é ex-satanista, né, cara? Eu sou um cara cristão. Então, cara, e acredito muito nessas questões de energia e tal. Eu falei, cara, beleza, o cara não é mais satanista, bom pra ele, né? Que Deus leve ele pro melhor caminho, mas, cara, eu não quero ter essa energia perto de mim aqui, né? E acabei não indo, falei, ô Ricardo, quer ir lá no meu lugar? Tal, eles foram, beleza. E ocorreu tudo normal, né? Beleza, a partir disso, esse cara, ele pega um vídeo do Bem Pontos e ele posta na página dele. Nessa postagem, o Bem Pontos responde com, pô, tamo junto, irmão. Era um vídeo do Bem Pontos. Era um vídeo do Bem Pontos. E o vagabundo do Nando Moura, quando ele vai fazer essa acusação ao Bem Pontos, ele coloca um monte de postagem nazista do Vic Vanilla, várias, e coloca como se o Bem Pontos tivesse respondido a essas postagens. Isso é mentira. Isso é mentira. Mentira deslavada. Deslavada. Mas não eram os likes aí, então, aí os likes, que é mentira, foi um like em uma postagem que tinha uma foto, até eu não sabia disso, que era uma menina lá que tinha uma cruz meio estranha lá, não era o símbolo do nazismo conhecido. Não, é camisa do White Pride. White Pride, exatamente. Eu mesmo não sabia que porra era essa camisa e tinha um like dele. Então isso fez o suficiente pra tratar o cara como um nazista. O que um nazista merece? Um nazista merece se fuder. Se você vê um nazista na rua, ele merece apanhar. Ele merece dar porrada nele, ele merece ser preso. É isso que merece um nazista. Então quando você acusa um garoto de nazismo, um moleque de 20 e tantos anos disso, é uma responsabilidade do caralho. Porque qualquer coisa que acontece com ele é responsabilidade do Nando Moura. É responsabilidade dele. Então assim, isso também é um dos motivos de me dar tanto ódio dessa pessoa asquerosa, que é o Nando Moura, de fazer esse tipo de acusação. Né? Ele disseminou isso, ele fez tentar colar a pecha no garoto de nazista, né? E é isso, cara. É isso. Então, no final a história é essa. Eles tiveram o Ben Pontos e o Vic Vanilla tiveram uma relação por causa desse podcast, que tu ia e não foi. Na época ele era só um ex-satanista. Que é em todos os podcasts. E aí eles tiveram interações no Instagram por causa dessa pequena relação. Sim, e aí ele postou um vídeo do Ben. E o Ben agradeceu ele. Aí o Vic Vanilla repostou um vídeo do Ben Pontos e o Ben Pontos repostou o repost agradecendo o apoio. Exatamente. Mas e aquela história do software que farma like e tudo mais? Aí é porque ele deu like nessa postagem que tinha essa foto dessa menina. E aí foi por isso. Aí o Renan falou, cara, o Ben Pontos sai curtindo um monte de coisa, sai comentando, mandando mãozinha, foguinho, é verdade. Mas não era um software, ele mesmo... Cara, aí tem automação que faz isso. Eu tenho no meu perfil, tem automação. Por exemplo, quando eu vou falar de geopolítica, todo mundo que comenta a palavra geopolítica no vídeo que eu gravo, recebe mensagem minha. O Guto usa isso também. Qualquer comentário que se faça em qualquer postagem dele vai ter uma resposta lá. Às vezes a gente até zoa, porque às vezes uma pessoa manda alguma coisa xingando e responde lá porra, tamo Obrigado. junto. Valeu pela força. Guto, você é um merda. Pô, tamo junto. É isso. Eu entendo que a situação ela é bem esquisita, né? E entendo também que ele usou essa situação pra atacar. E enfim, a gente nunca vai saber exatamente, né? Porque a gente tem prints aleatórios que as pessoas jogam por aí. Mas o que você tá dizendo é que foi uma relação ali de amizade por causa daquele podcast. E que logo que soube quem era esse cara e o que ele defendia, cortou-se a relação. Mas tem uns depoimentos do Vic Vanilla, né? Que aí ele já aproveitou o hype e falou que o pessoal do MBL parou de dar like porque agora pega mal, né? É foda. Mas esse cara é um maluco, né? Eu acho que assim, qualquer coisa que ele fale não tem sentido nenhum. Sim. E o vídeo aquele que ele também fala que o MBL e o Vic Vanilla se uniram pra derrubar.
Também é uma... Isso é mentira. O vídeo dele foi derrubado porque ele divulgou dados das pessoas. Ele botou o telefone das pessoas, né? E por isso o vídeo foi derrubado pelo YouTube. E mais, agora ele removeu um vídeo também. Que ele botava o nome de Felinazzi. Foi removido pelo autor. Ele removeu no silêncio, sem falar com ninguém. Obviamente a gente já tem tudo documentado, tudo salvo. Ele vai ter que responder por isso. O nome do vídeo era Felinazzi? Felinazzi. Com uma foto minha adulterada ao lado de nazistas. Tinha uma outra também sobre essa história. Fugiu agora na cabeça. Mas aí como é que vocês lidaram com essa situação? Quando estourou essa acusação, digamos assim? Como é que vocês lidaram internamente ali? Do que? Do bem? É. Cara, como lidou com isso? Cara, acho que assim, não teve muito o que lidar, acho que... O que aconteceu? Não entendeu o que aconteceu. Cara, a gente faz live o dia inteiro. Se tiver acontecendo alguma coisa agora, alguém vai... Provavelmente a pessoa vai abrir a internet e vai ver, sei lá, que eu vou estar ao vivo, que o Renan vai estar ao vivo, que o Arthur vai estar ao vivo, vai perguntar pra alguém, e a pessoa vai dar uma resposta que ela tem com as informações do momento, né? Então, assim, não sei, acho que não teve muito o que lidar. E aquele papo também que ele disse que a punição foi botar ele num cargo. Isso é mentira. O Ben, ele trabalha com o Guto desde 2020, cara. Ele trabalha com o Guto desde 2020, desde que ele tem 18 anos. E ele é o coordenador das redes do Guto. Ele é o coordenador de comunicação. E o sucesso do trabalho dele são só ver os números do Guto. Então não foi um tipo de proteção colocar ele num cargo... Não, ele já tava. Já tava. O que a gente fala é que ele ficou um tempo sem utilizar as redes sociais. Porque, por mais que... Cara, você deu um like ali numa postagem. Obviamente você não fez isso por mal. Você não fez isso porque você concorda com aquilo. O pai do bem é da polícia militar, né? Pardo, assim, né? Tipo, não faz nenhum... Ele trabalha pra um negro, o chefe dele é negro, o chefe de gabinete é negro. Não faz nenhum sentido isso. Só que, assim, você não pode dar armamento pro teu inimigo, por mais que você não tenha feito por querer. Tem um outro que eu lembro também que ele mostra nos vídeos dele, que é um cara do MBL, que eu não lembro o nome agora, que dava like numa página do Instagram que homenageava fascistas antigos e frases antigas. Lembra desse? Ele mostra? Acho que eu imagino que seja. O que é essa? Acho que ele tá falando do Orlando, talvez seja isso? Tinha uns likes de um cara, né, nessas páginas que postam frases, águias, símbolos e tal. E tem até um tweet desse cara, que eu não quero errar o nome dele, então não vou dar nenhum, que ele fala assim, eu dou like no que eu quiser e ninguém tem que se envolver. Sim, então foi do Orlando. O Orlando é intelectual, o Orlando é pesquisador da revista Valete, ele escreve sobre fenômenos de extrema direita, de extrema esquerda, ao redor do mundo. É óbvio que ele vai seguir e vai saber o que está se passando desde o submundo da internet até o que é escrito nos livros. Ele é um dos intelectuais mais gabaritados que eu conheço. Entendi. E ele deu essa resposta que eu concordo com a resposta que ele deu, que é parecida com a que o Trump deu essa semana, né? Que ele tava ao lado do prefeito de Nova York e aí perguntaram pro prefeito pra tentar fazer uma saia justa. Você não disse que o Trump era um fascista? Aí ele, olha, veja bem, ele, não, diga que sim, foda-se, eu não ligo pra isso. E eu não ligo pra isso, o Orlando não liga pra isso. Então, quer chamar disso? Beleza. Não que você não liga de ser, mas a acusação... Isso não é verdade, isso é uma acusação boba. O Orlando é um intelectual e, enfim, é isso. Uma outra também que me traz curiosidade é da revista com Jesus e o puto escrito, que cospe na cara do cristianismo. Me explica essa história também. O Ricardo, ele tinha amizade com um rapaz que agora eu esqueci o nome dele, acho que é Vargas. Antônio Vargas, acho que é isso, talvez esteja errando. Que também é um intelectual, cara com doutorado, formado pela USP, etc. Esse cara é um filósofo, e esse cara escreveu escreveu 2 artigos na revista Valete, porque a revista Valete tem várias pessoas que escrevem lá, ou que escreveram um artigo uma vez, não escreveram em outra. Qualquer pessoa que escreva, ou que escreva, qualquer pessoa desse universo que tenha uma produção acadêmica relevante, vez ou outra, convidada a escrever. E ele tinha escrito um texto que não tinha nada de demais no texto dele. Nada demais no texto dele. Eu li o texto dele, achei, assim, tem nada de... como o vagabundo tenta colocar lá, de nossa, é contra Cristo, etc. Se fosse eu, me sentiria ofendido.
Não vi nenhum problema no que ele escreveu. Só que o cara, ele tinha um site dele onde ele tinha ali uns desenhos estranhos, etc. E em comum acordo ele decidiu sair e não escrever mais pra Valete. Isso que é foda de ter um movimento político, né? Você nunca sabe quem que tá perto. Deve ser um inferno, pois é. E eu lido muito com isso, porque eu tenho que falar com gente do Brasil inteiro pra montar as chapas que vão concorrer nas eleições. E, cara, às vezes eu converso com um cara e falo, meu, puta cara legal, meu. Pô, cara, meu, mal bem intencionado, putas ideias legais. Aí eu viro, falo com alguém lá do estado do cara, o cara, que esse daí? Esse daí é um pilantra, tal, corta a relação. E, cara, você tem que... Quem será que tá falando a verdade agora, né? Pô, é foda esse. Foda. E hoje a gente tem um departamento de compliance pra verificar determinadas pessoas. De puxar acusação, etc. De fazer uma pesquisa aprofundada, mas... Cara, em geral é foda, velho. Não tem muito o que fazer, são milhares de pessoas. Se eu ficasse dentro lá do meu quarto gravando vídeo igual o Nando Moura, que o único amigo dele é o cara que ele paga, né? Que é o Vini, aí beleza, aí eu não vou ter esse problema com ninguém. Mas não, a gente decidiu se expor, a missão é difícil, é inglória, e coisas como essa vão acontecer. E aquele cara careca que era do partido, ajudou a pegar a assinatura e depois saiu e hoje fala um monte de coisa. Diz que as assinaturas eram todas falsas. Assim, eu vou te falar que eu já vi esse garoto. Mas você não tá ligado. Ele era um garoto bem fedido, inclusive. Eu me lembro dele por isso. Agora, cara, novamente, um cara que colheu... Sabe quantas pessoas coletaram assinaturas pro Partido Missão? Cara, mais de 4 mil, velho. Mais de 4 mil. Um cara falou... Mas por que você acha que esse cara começou a denunciar, digamos assim, as más práticas? Então, esse cara eu não vou saber. O cara aqui é com bigode. Não, eu sei. Eu vi o vídeo dele. Motivo, eu não sei. Eu não sei nem o nome desse cara. Você acha que é um sentimento de rejeição? Você foi tirado do grupo e aí Provavelmente. Acho que o caso dele, ele tinha defendido alguma bizarrice em algum grupo e foi expulso, né? Aí ele saiu disso e aí ele saiu falando que fazia tal coisa. Então... Matar mendigo pra vender os É sempre assim, cara. Né? As acusações são sempre dos ex-MBL, né? O cara sai do MBL por algum motivo, geralmente. Ou é picaretagem, ou enfim... Ou o cara fez um desvirtuamento total daquilo que ele pensava, né? Visando um caminho eleitoral mais fácil. Ou, e aí ele sai fazendo esse tipo de ataque. Isso é normal já na nossa história já. Pô, eu queria que tu me explicasse a história das caixas de papelão. Tá. Porque eu escuto esse negócio papelão. Eu nunca entendi que história é essa. Vamos lá. Antes de eu trabalhar no MBL, eu trabalhava com o professor Roque. Não sei se você conhece. Já vi aqui uma vez. O professor Roque, ele foi meu professor na faculdade, depois a gente trabalhou junto. A gente tinha uma consultoria em site geopolítico. E eu trabalhava com ele. Ele foi candidato nas eleições de 2022 e ele fez um material que era uma caixa micro-ondulada, uma caixa quadrada assim, com uma foto dele na frente, coisas do lado, toda desenhada, atrás tinha um mapa mundi que você podia destacar ele, e dentro você colocava material e mandava para as pessoas. Essa caixa ela custava, sei lá, 4, 5 reais. Uma caixa dessa, né? Uma caixa dessa desenhada, colorida, etc. Eu vi esse material, falei, legal. Manda aí pra mim, Reni. Eu quero fazer um igual. Ele me mandou, eu fiz exatamente igual ao dele. 2 anos depois. A minha caixa ainda no tamanho maior. Vocês podem ver as dimensões lá, tem tudo justificado. A minha ainda maior, porque eu queria colocar o meu material de coloca em carro, né? Agora esqueci, um perfurado de carro. E isso custou 40 mil reais. Eu fiz quase 10 mil caixas dessa. E essas 10 mil caixas eu entreguei na casa de 10 mil pessoas durante as eleições. E aí ele disse que eu gastei 40 mil reais em papelão, como se eu tivesse pegado um papelão do mendigo na rua, né? E pegado uma caixa de papelão qualquer. Não, eu fiz um material numa gráfica séria, que outra pessoa muito séria já tinha feito, que inclusive ele mesmo disse que é uma pessoa muito séria, né? Fiz exatamente igual a ele. E aí eu tô falando que na minha próxima campanha não vão ser 40 mil reais de papelão, né? Vão ser 80. Eu vou fazer o dobro, porque vai ser pro estado inteiro pra entregar pras pessoas. Sim, eu gastei recursos de campanha fazendo campanha. Esse recurso ele seria usado com alguma coisa. Esse é o ponto. Não é que você pegou o dinheiro público pra fazer isso. Esse dinheiro estava disponível. Claro. E teria que fazer alguma coisa com ele pra disputar a eleição. Sim. E você escolheu... Eu podia gastar em outra coisa, eu podia contratar uma pessoa. Sei lá. Mas aí cada um faz o que quiser com essa grana
pra bolar uma estratégia pra ganhar a eleição. Exatamente. É isso. E a sua era uma caixa personalizada pra entregar pras pessoas. Exatamente. Saquei. Agora eu entendi, porque eu nunca entendi isso. Porque eu acho o seguinte, eu não... Porque eu penso, né, de campanha. Vou abrir minhas estratégias. Eu não vou colocar um monte de pessoa na rua entregando material, sei lá, na porta do metrô, porque eu acho que isso é um gasto desnecessário. Não pelo material, mas pela pessoa, de ficar lá. Acho que não faz isso da maneira adequada. Então, quem entrega material meu geralmente é voluntário do Movimento Brasil Livre. E eu acho que a forma legal de você mandar um material pra pessoa é pra uma pessoa que se inscreve, que vai lá, que clica num link teu, que fala, eu quero receber. E você mandar pra ela mais do que um papelzinho, você mandar um bolinho pra ela entregar pra família, etc. Eu acho que é mais eficiente. As empresas fazem isso, né? Quando elas mandam algum presente pro cliente, alguma coisa, vem uma caixa personalizada, bonitinha, pro cara se sentir valorizado. Então, esse era o ponto das caixas de papel. E mais, eu fiz a minha campanha inteira, todo dia eu postava sobre isso. Quer receber o material? Eu chamava kit anti-bolos. Quer receber o kit anti-bolos na sua casa? Fiz a campanha inteira divulgando isso. Né? Quem ia querer fazer algo oculto que você dá publicidade, transparência e pede para as pessoas se inscreverem e receberem. E os clipes, que também são polêmicos. Outra mentira vagabunda dele, né? Primeiro que ele pega a minha campanha da Amanda e junta, como se fosse o gasto de uma só. A minha campanha gastou 40, acho que vou falar mais ou menos aqui, 40, 50 mil reais com a produtora, que é a produtora do Alexandre, que é talvez o cara de audiovisual melhor que eu conheço não só por ser meu amigo, mas por eu trabalhar de alguma maneira com isso, eu sei quem faz um bom trabalho e quem não faz. Ele faz um trabalho excepcional. Ele tem documentário, os nossos documentários do MBL foram ele que fez. Tem documentário nosso na Amazon. Tem um monte de filmes que ele já fez. E ele foi contratado pra minha campanha pra fazer vídeos de campanha. E aí o vagabundo do pilantra do Nando Moura tenta dizer que eu fiz um vídeo com ele, que era um vídeo de celular. Primeiro, não foi um vídeo de celular, né? A gente gravou no estúdio, com, enfim, todo o aparelho necessário. E a gente fez um jingle da minha campanha. A gente fez 3 vídeos de televisão, porque tinha material pra televisão e precisava ser de várias minutagens diferentes e etc e tal. E aquele arquivo precisava estar na maneira certa pra ir pra televisão. E ainda gravei todos os programas de rádio com ele. Ou seja, ele praticamente foi um coordenador ali de grande parte da minha comunicação e recebeu 40 mil reais por isso. Podia, se eu quisesse fazer algo errado, eu pegava e contratava ele por 400 mil, 500, 600. Né? Qual que seria a lógica disso? Aquele clipe do Power Rangers tá dentro disso aí. É dele? Tá dentro disso aí. Em 2022, eu fiz um clipe com ele também. Era um clipe mais simples, mas era na mesma pegada, que é um clipe tirando... Isso que é engraçado, né? Porque o Nando Moura, ele faz os clipes dele mostrando que ele é um cara muito foda. Tô aqui tocando minha guitarra, tenham medo de mim. E a gente faz um clipe se zoando, né? Então no meu clipe eu tava vestido com um negócio de Power Ranger gigante e a galera se zoando. Em 2022 é um clipe meu e com o Arthur, que foi o dia em que vazaram os áudios, o de 2022, que é sempre um vídeo engraçado, porque a campanha é um negócio sério, um negócio tenso, treta, briga, cara querendo matar a Amanda, e aí nesse meio tempo a gente joga um negócio que é divertido. E é mais uma mentira também que ele conta, né? Esse meu clipe no Instagram deu 2 milhões de visualizações. Aí ele pega, tipo, de um shorts que eu postei, de um negocinho que tinha menos. Um mentiroso. Aliás, desse clipe, o Danilo Gentili participou desse clipe. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas ele é o Zordon ali. Eu pedi pra ele gravar um vídeo pra gente utilizar. Ele tava me apoiando. E é isso, cara. E o Danilo também conhece o trabalho do Alexandre, adora, gosta dele. A gente já fez um monte de coisa juntos. É isso. Então, essa grana que foi usada pra fazer o clipe seria usada pra alguma coisa, porque vocês se candidataram, você tem uma verba pra fazer a campanha. Esse que é o ponto que eu quero entender. Esse dinheiro não é que ele foi tirado, ele seria usado de qualquer maneira. Esse é o ponto. Vamos lá. Existe o fundo eleitoral, certo? O fundo eleitoral, ele... no governo do Bolsonaro, o fundo eleitoral aumentou de 1 bilhão para 6 bilhões de reais. E ele é reajustado quase todo ano, né? Então hoje ele está em torno disso daí. 6 bilhões de reais, ele é distribuído para os partidos em função do número de deputados federais eleitos por cada partido. E os partidos distribuem para os seus candidatos esse recurso. Se eu falasse assim, não quero utilizar esse fundo eleitoral, que foi o que eu fiz em 2022. Me ofereceram 1 milhão de reais. Eu falei, não quero esse dinheiro. Isso aí é errado. Aí eles pegam esse recurso e eles
entregam para outro candidato que está concorrendo comigo. Na época, eu lembro que o Paulo Cogos, ele gravou vídeo dizendo o seguinte: aí, eu vou usar o fundo do MBL, ó, já que eles não pegaram. Então, assim, a gente só tá sendo idiota, né? É um populismo isso. É um populismo você negar isso. Mas beleza, naquele momento a gente achou que as pessoas iam valorizar muito isso, né? E a gente fez isso em 2022 e em 2024 a gente falou, pra que a gente vai fazer isso de novo? Vou entregar, então, o pouco recurso que eu tenho, porque ele tenta colocar como se eu tivesse milhões de reais disponíveis, né? Acho que minha campanha foi 700 mil reais. Todos os eleitos do União Brasil, do partido que eu disputei, todos os eleitos do União Brasil gastaram mais de 2 milhões de reais. Então, se você compara o meu custo-voto com os demais, dos que estavam na minha frente, eles gastaram mais. Então, por que eu ainda vou dar o pouco ali, daquele momento, pra outro utilizar? Isso é uma imbecilidade. Entregar pro adversário. Entregar pro adversário. Verba, né? É uma questão de lógica. Entendi. Mas se dependesse de vocês, se vocês pudessem fazer alguma coisa, vocês acabariam com o Acho que tem que acabar. Acho que tem que acabar. Porque ele não tem como ser proporcionalmente justo. Para ele ser proporcionalmente justo, você teria que ter um valor ainda maior do que tem, que já é muito alto, para você distribuir para todas as candidaturas. E não faz sentido também você distribuir, às vezes, para uma candidatura que... Veja, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é o sistema de votação proporcional. Eu acho que ele é muito ruim, ele faz com que você tenha que ter um monte de candidato que não tá para vencer a eleição, que ele só tá lá para fazer voto, para eleger outros. Então, são os candidatos não competitivos. E esses caras, às vezes, vão receber um recurso de campanha que, cara, nem eles sabem, a campanha do cara nem comporta isso, porque é um cara que não vai ter muitos votos e tal. Então, já tá errado por aí. Mas o fundo por si, então, ele não tem como ser justo dessa maneira. E a única maneira que teria é ele ser muito mais alto, que já é bizarro, porque ele já é muito alto. Né? Então, acho que não deveria existir. Inclusive, o Milei e o Bukele utilizaram o recurso público na campanha deles, chegaram lá e eles acabaram. Hoje não tem mais fundo eleitoral na Argentina nem em El Salvador. Cada um por si. Mas aí não cai no perigo de as pessoas ficarem nas amarras de quem tem grana? É um colateral, né? Cara, não de quem tem grana, né? Você pode fazer uma campanha, uma vaquinha. Eu fiz vaquinha em 2022. Mas eu tive mais de 1.000 e tantos doadores. Aí chega um cara com uma grana violenta, assim, pô, te apoio aí. Então, mas aí você tem que ver se você aceita primeiro e em troca do quê? É uma pessoa muito rica que em troca gosta... do que a gente sabe, né? Não, depende. É uma pessoa muito rica que gosta muito do seu trabalho e quer te ver lá defendendo isso, beleza. Agora é uma pessoa que vai te dar um dinheiro pra você ter que defender determinada causa que é incompatível com o que você pensa, aí não vale a pena. Eu acho, por exemplo, talvez um modelo legal de se pensar é você colocar um limite do que uma pessoa pode doar na sua campanha. Você não tem uma campanha bancada exclusivamente para uma pessoa. Você criar cotas, que é o que eu penso, assim, tipo, você pode doar até 20% aqui do valor que eu espero arrecadar. E o ideal seria todo mundo ter a mesma verba, né? Pra nivelar o jogo, ou não? Acho que não. Não? Acho que não, porque faz parte também, cara, você... É muito comunista, né? Distribuir igual pra todo mundo. Tem que ter um pouco de desigualdade pra o negócio ficar mais real, né? Não, porque vai ter, cara. Porque vai chegar no final das contas, um cara vai ter 100 mil votos, o outro vai ter 1.000. Sim. Né? Sim. Vamos falar sobre a caixa d'água também? Vamos. Caixa d'água preta. Me conta essa história. Por que essa caixa d'água ela é pintada desse jeito? Amarelo, preto, cara, é a cor do partido? Não é? Que ontem eu fiz um podcast com o engenheiro Léo. O engenheiro Léo, ele é doutor em nanotecnologia, ele deu aula no mestrado de engenharia de produção, etc. Ele tem a explicação técnica perfeita que eu não vou saber te dar. Que ele fala, por que você acha que toda caixa d'água aqui é azul escura? Porque que ele explica, vamos dizer, tecnicamente... o motivo disso. Mas ela é daquela cor porque um geólogo autorizou. Não é por causa do partido? Não, é óbvio, as cores deles estão claras. O geólogo falou, faz preta, porra. Puta, feito. A gente falou, podemos fazer assim? Ele falou, sim. Tá. E tá feito assim. Entendi. Tá feito assim. Entendi, mas vocês não sabiam que o benefício seria... Eu acho isso engraçado que a gente vai ter o congresso agora nosso, né? Sábado. Inclusive, tá convidado, se você estiver aí, cara. Sábado? Sábado. Tá. Sábado. Puta programa, sabe? Não, pior que é bem legal, cara. A gente vai apresentar tudo sobre esse projeto aí. Da caixa d'água. Da caixa d'água.
que não é um projeto da caixa d'água, né? O que ficou conhecido é isso. No final das contas, aquilo vai dar emprego e uma maneira de subsistir ali para uma comunidade de dezenas, centenas de pessoas. Pra quem não conhece essa história, explica ela. Porque não faz ideia do que a gente tá falando agora. Tem um projeto que a gente fez que chama Leve Poços, levepoços.com.br, que lá vai estar descrito mais ou menos como o projeto funciona. As pessoas doaram para isso. Inclusive é um projeto que a gente está em déficit, né? A gente gastou mais fazendo aquilo do que a gente conseguiu arrecadar, então, e a gente vai mostrar isso no congresso também. Mas é um projeto que basicamente a gente está levando água para lugares que não têm acesso à água, né? Então a gente construiu ali a tal da caixa d'água, aquela água vai servir, a gente vai ter curso técnico preparatório para aquelas pessoas saberem utilizar aquele recurso, as pessoas vão ser capacitadas para isso, enfim, é um projeto bastante bem bonito aí que a gente vai soltar um documentário sobre ele. E aí isso deu polêmica por quê? Pra quem isso não deu problema a sobre ele porque tem um vagabundo chamado Nando Moura que nunca fez nada na vida dele pra ninguém, né? Ele nunca construiu nada, nunca fez nenhum projeto pra nada, pra ninguém, ele nunca se arrisca em fazer nada e ele, o ponto dele é criticar, né? Então ele resolveu criticar um projeto de levar água pras pessoas numa campanha voluntária que a gente fez pra isso, dizendo que, olha, eles estão fazendo marketing. Então, cara, se esse é o preço que se paga pra gente levar água para essas pessoas para elas poderem ter uma fonte de renda de trabalho, eu aceito. E a questão da auditoria das doações? Que tem, o Renan falou no programa lá que um cara mandou uma mensagem, né? Pô, eu quero saber aí da auditoria. O Renan falou, não vai saber porra nenhuma. Qual que é disso aí? O MBL é uma organização, uma associação privada. Já começa por aí. Tentar não falar desse vagabundo, mas enfim, uma das críticas que ele faz, olha, o MBL não prestou contas, não presta contas. Isso é uma falácia, o MBL tem de prestar contas para a Receita Federal, para os órgãos competentes. No caso da viagem do Arthur para a Ucrânia, a gente abriu tudo naquele momento. Quando o MBL foi acusado de lavar 400 milhões de reais pelo YouTube, né, uma das acusações mais esdrúxulas que eu já vi, a gente abriu as contas novamente para a justiça. Eu não vou abrir a conta para o Nando Moura. Isso com certeza não. Né? O MBL é uma associação privada. As pessoas que doam sabem e doam justamente por acreditar no nosso trabalho. E aí confia. Claro, óbvio. Mas um dia essa da caixa d'água, por exemplo, vai ser mostrada. Sim. Para quem doou. Nesse documentário? Quando? Talvez aí no Congresso. No Congresso? Acabou de explanar a principal atração do Congresso agora. A auditoria da... Mas vai sair depois só, já vai ter... Todo mundo vai saber já. Deixa eu falar contigo também sobre um outro assunto que eu acho interessante, que eu tava vendo uns vídeos teus e tem uma discussão que eu acho que o Renan trouxe, ou talvez tenha sido tu, sobre político e funcionário, né? Que a população vê o político como funcionário que tem que ser cobrado e vocês começaram a falar que a história não é bem assim. Explica como é que se enxerga essa relação político-sociedade, é um funcionário ou não é? Cara, essa é uma discussão semântica que no final das contas, olhando hoje, eu acho tão... Não precisa? Ai, cara, podia ter falado o que era, então... É tipo a piscina dos comunistas, fala logo que pode ter. Entendi. Cara, inclusive eu vi aquele vídeo seu do bocejo, cara. Puta, que eu bocejei vendo aquela porra, velho. Qual do bocejo? Você tá falando de bocejo? Você falou da piscina, eu lembrei da piscina comunista. O que eu ia falar mesmo? Político funcionário. Cara, é pela questão etimológica mesmo, tá errado. Político não é um funcionário. Você não pode demitir um político. Eu não deveria poder? Cara, acho que não, né? Quem que é o chefe do político? Nós? Nós quem? Eu e o Diego aqui. Não, você é político. Se eu discordar? Mas você é político. Eu sou político. Fica na sua aí, funcionário. Pega uma água ali. Mas você não acha que tem alguma coisa assim que é uma reclamação, é uma dor geral da sociedade que vê o político como um cara que se porta e é tratado como acima da sociedade. E a gente devia inverter essa lógica. Você é político, você me serve. Não é tão semântico assim. Tem um pouco de... Não, assim, tem um lado de... Talvez o político ser visto como ser visto não, né? Ter privilégios demais, etc.
Acho que desse lado sim. Agora, do ponto de vista de ele é meu funcionário, ele vai fazer o que eu quero. Não, cara, não vai. Não vai. Você não vai chegar lá no gabinete da Erika Hilton e vai falar, agora você é contra a transição de gênero. Você vai defender contra a transição de gênero, eu sou o seu patrão, tô te mandando. Ela não vai fazer isso, tá? Uma dica. Ou se falar pro Kim, Revolução Comunista. O Petri vai falar isso pra ele. Ele vai falar, mano, não. Tipo, vai se fuder, sai daqui. Mas por que então essa discussão... Como é que foi o início dessa discussão toda? Cara, o Renan, acho que falou que político não é funcionário, que político é um representante. Que ele tá lá pra representar as suas ideias, que ele tá lá pra falar pelas pessoas que votaram nele, né? Então ele representa, teoricamente, dezenas, centenas de milhares de pessoas. E ele tá lá pra ser o representante dessas pessoas pra defender o interesse delas. E não pra ser o funcionário de qualquer um. Acho que é isso. Então acabou essa pauta. Te convenci, né? Não, é que você falando, essa discussão é mais semântica do que real. Então não tem mais discussão. Deixa eu ver o que mais eu notei. Me pegou, né? Você me pegou no contrapé. Eu raramente fico sem saber o que falar na entrevista. Agora eu tô. Tem a história também do prefeito de Sorocaba lá. Prefeito de Sorocaba. Que tinha uma certa proximidade de um vereador, né? Do Ítalo Moreira, que é do MBL. E aí também isso foi usado pra mostrar, olha lá, o MBL junto com o corrupto. É que na linha de rebater o Nando Moura, né, uma coisa que ele faz as acusações muito rápidas, né, então caixa de papelão, prefeito de Sorocaba, ele joga só uns termos e ele fala aquilo em sequência. E eu aprendi a rebater esses termos falando assim, de maneira rápida e simples também, tá? Então, esse pode ser que seja o caso. Entendi. O prefeito de Sorocaba é o Rodrigo Manga, aquele dos TikToks aí, acho que todo mundo quase conhece. Esse cara é um corrupto. Né? A investigação que teve agora dele apreendeu, cara, mais de, acho que R$1 milhão em dinheiro na casa do cara. Tem áudio falando com a OS, com a organização social que assumiu parte ali do setor de saúde em Sorocaba. Enfim, cara, denúncias de corrupção desse cara é o que não faltam. Inclusive ele tá afastado da prefeitura. Tá vendendo amendoim, viu? Na praia. Tá vendendo amendoim. Puta, cara. Esse cara é... Enfim. E nós temos um vereador em Sorocaba, o Ítalo, que inclusive foi reeleito agora como o segundo ou terceiro mais votado da história de Sorocaba, fruto do bom trabalho que ele faz. E o Ítalo tinha feito uma das denúncias do Ítalo ao Ministério Público foi sobre essa questão da saúde. A denúncia dele foi uma das principais que culminou na investigação da corrupção do prefeito Rodrigo Manga, e esse vagabundo tenta dizer que não, o Ítalo está com o Rodrigo Manga porque o Ítalo não quis assinar à época uma CPI lá que tinha contra ele, porque ele julgou que não tinha os critérios técnicos o suficiente. E aí ele tenta dizer que o Ítalo tem uma proximidade muito grande com o Manga. A polêmica aí eu olho essa questão, o que a gente fala? Ítalo, assine essa bosta dessa CPI, foda-se, que isso não significa absolutamente nada, isso vai ser instalado, é só mais um populismo aí, né? Mas vai lá e assine. Ele foi lá, ok, beleza, assinou. Entendi, porque uma das acusações era que esse Ítalo Moreira, vereador... Ele está blindando! Ele tinha barrado uma CPI para investigar... Ou pelo menos barrou uma CPI para investigar o Rodrigo Manga. Então a explicação a CPI não era boa. Sim. Por isso que ele não assinou. E ele não sequer tinha o poder de barrar uma CPI, né? Não era o Flávio Bolsonaro que era a assinatura do número mínimo para instalar a CPI da Lava Toga, né? Não tinha absolutamente nada disso. Tanto é que ele não queria cobertar nada, que ele denunciou ao Ministério Público, que talvez o caminho, se você quer de fato que aquilo ande, né? Ou você faz uma CPI, ou você tem um ambiente político, um palco político para discussão daquilo, ou você vai à justiça. Ele resolveu ir à justiça, que me parece mais eficaz, né? Então dizer que um cara que foi à justiça, que fez a denúncia, está cobertando o outro porque não assinou um negócio na Câmara Municipal, faça-me um favor, é muita má intenção. E o vídeo do Ítalo junto com o Manga ali naquela... Então, como eu disse, ele foi reeleito já, né? O Ítalo ele é vereador desde 2016. Então, ele tem vídeo com o Manga desde 2016. Entendi. Agora, as denúncias que tem sobre o Manga, que afastaram ele da prefeitura, onde se começou a comprovar a corrupção generalizada que ele instalou em Sorocaba, é de, cara, 1 ano, 2 anos pra cá. Fazer umas perguntas dos nossos ouvintes aqui que mandaram as perguntas pelo Patreon. Se você está acompanhando esse programa aqui e quer mandar pergunta para os nossos convidados, é só você assinar
o meu Patreon, que a gente sempre posta lá com antecedência quem será o convidado do programa e abre para as perguntas. O Paulo Victor, ele mandou o seguinte: quais os maiores erros relacionados à economia em medidas tomadas pelos últimos governos? E qual a diferença e o que poderia ser feito para corrigir e colocar o país nos trilhos? Pô, pergunta difícil essa, cara. Eu não sou economista. Inclusive, eu até fujo muito de alguns debates de economia, acho que não é muito minha área, mas o que foi feito de errado nos últimos governos em termos econômicos? Cara, eu acho que talvez feito de errado nos últimos governos em termos econômicos. Cara, vamos lá. O governo Bolsonaro... Vou voltar um pouco mais. O governo Dilma foi um desastre econômico total. Né? Foi a quebra do tripé macroeconômico. A Dilma começou a dar subsídios, fez a política dos campeões nacionais, aumentou a quantidade de empréstimo de BNDES. Então ela fez tudo no caminho de levar o Brasil para a crise que ela conseguiu levar o Brasil até ela ser impeachmentada. Depois veio o governo Temer, que tenta corrigir os rumos econômicos do Brasil, que faz uma reforma trabalhista tímida, mas ainda positiva, que começa a discussão sobre simplificação tributária, que era uma boa discussão, que ele poderia ter avançado nisso, mas aí vieram as denúncias contra ele, não conseguiu avançar. Fez uma reforma da Previdência que iniciou, né, a discussão da reforma da Previdência, que tinha que fazer, não o Brasil ia quebrar, e praticamente entregou ela já pronta de bandeja para o Bolsonaro, que fez a reforma da Previdência. Apesar de todas as críticas que ele foi fazendo ao longo do processo, né? Eu nunca vi isso. Ele era meio que o ombudsman do governo dele, né? Ele começava a criticar o próprio projeto que ele tinha que aprovar e isso contribuiu para a reforma não ter um impacto bilionário maior, né? E fora isso, cara, acho que assim, não teve grandes mudanças econômicas que ele fez ali no governo dele, não. E acho que o Lula volta no mesmo tipo de política que ele fazia no primeiro e segundo governo dele. Você falou que economia não é o teu lance, né? Qual que é o teu... Relações internacionais, geopolítica. E como é que você relaciona isso com o teu entendimento sobre partido político, o teu trabalho no MBL? Sobre partido político? Sobre o teu trabalho no MBL de maneira geral. Como é que você consegue correlacionar esses mundos? Onde que entra essa história toda? De geopolítica com... O teu conhecimento do que a tua área, como é que ela interfere ou melhora ou afeta o teu trabalho? Então, minha formação é a seguinte: eu fiz relações internacionais, eu me especializei em relações governamentais, fiz pós-graduação em ciência política, fiz mestrado em gestão de políticas públicas. Ou seja, toda a minha vida acadêmica foi direcionada para ser servidor público. Né, para focar em diagnóstico de políticas públicas, em relações governamentais. E então, quando eu entro no MBL, eu entro... primeiro que eu entrei no MBL, eu sou... O Renan disse que eu sou quase fundador, né? Que eu entrei na fundação, mas eu não fui fundador. Então, a hora que eu comecei a ter grande participação minha foi na coordenação política legislativa dos mandatos do MBL desde 2016. Então, eu participava ativamente nisso, em fazer os projetos andar, em propor projetos, e depois comecei a entrar na área de política mesmo, por exemplo, quando o Arthur foi candidato a prefeito de São Paulo, a gente tinha que achar um partido para ele ser candidato. Eu fiz toda essa interlocução com todos os partidos até arrumar algum que tivesse alguém com uns miolos a menos para lançar o Arthur prefeito. Entendi. E aí conseguimos. Aí eu fui presidente do partido na época que ele concorreu, chamava Patriota. Aí eu cuidei da chapa que disputou as eleições naquele ano. Aí eu fui chefe de gabinete do Arthur, fui chefe de gabinete da Câmara Municipal. Então, hoje, junto com o Guto, sou coordenador político do mandato dele. Então, toco a parte de projetos, que é a minha área de especialização. E, cara, uma coisa que eu gosto muito de fazer é tratar de política internacional. Então, eu tive algumas experiências nos últimos anos de visitar alguns países, enfim, de tratar alguns temas que foram interessantes. Eu fui para Israel, que eu estou aqui, eu fui para Taiwan, eu fui para El Salvador 2 vezes. Enfim, e sempre tratando tanto da política interna como da política externa desse país. Então, o teu trabalho tua formação como gestor público, né?
te transforma numa espécie de interlocutor entre o pessoal do MBL que tá na frente das câmeras, que pede o voto pra galera, que tem os Instagrams maiores, e tu entende das entranhas do sistema, o que tem que fazer, como é que funciona, onde que tem que ir pra fazer tal coisa. Esse é o teu trabalho. Eu acho que eu comecei nisso, mas hoje eu sou porta-voz também das políticas também. Hoje eu sou porta-voz do movimento e do partido também. E em relação ao teu conhecimento sobre como é que é? Internacional... Como é que é o nome? Geopolítica? Relações internacionais? Relações internacionais. Vou te perguntar aqui, como é que você vê a questão da China, muito elogiada por todo mundo dizendo que é um bom sistema, que é o exemplo hoje, que é uma economia que tá bombando. Como é que você enxerga essa situação? Nesse ponto de vista, as pessoas têm razão, né? A economia que tá crescendo, é um país que tá melhorando, mas assim, tem as suas idiosincrasias, né? Pra resolver. A questão da China com a Taiwan é um desses problemas, né? A China vai invadir Taiwan, a China vai exercer o seu poder, o seu hard power, poder militar pra frente de um país que também é um país bastante desenvolvido, que briga pela sua autonomia e independência, vai fazer disso uma guerra que vai matar milhões de pessoas. Qual a relação da China com o Tibete, por exemplo, que tem... os tibetanos são contra, né, a influência da revolução cultural maoísta. Como é que eles lidam com isso? Com a questão de Xinjiang, questão de dizem, né, de presos políticos, de toda a repressão que tem nesses lugares. Então tem os seus problemas. Agora, tem muita coisa que a gente tem que aprender com a China. Na polarização que existe, né, que é Estados Unidos e China, digamos assim, quem que você prefere ter de aliado? Vamos botar assim. Se eu sou o presidente. Presidente? O Renan assumiu lá e você assumiu, eu tô na chancelaria. Isso. Então, aí é legal. Cara, eu acho que os dois têm que ser bem aliados do Brasil. Mas se um falar assim, pô, se tu for pra aqueles caras, não tem mais... Mas não tem como. Não Porque o Brasil, isso, né? O principal parceiro comercial do Brasil é a China, o segundo, os Estados Unidos. Tem que ter uma aliança boa com os dois, né? Hoje o Brasil não tem uma aliança boa com os Estados Unidos, né? Ao contrário. O Brasil é sancionado pelos Estados Unidos. E o Brasil também tem uma parceria com a China que não me parece a melhor dos mundos, né? O Brasil fez agora a COP30, inclusive eu fui lá. Belém, né? Em Belém. Por exemplo, o Xi Jinping não estava aqui. Os principais líderes do Partido Comunista Chinês não vieram. Mandaram lá o sub pra cá. A ministra do Planejamento fala de um projeto de ferrovias que vai levar do Atlântico ao Pacífico e tudo mais, tudo muito lindo, que vai ter uma influência, um investimento da China. Até agora nada. Então a gente tem uma posição fraca aí com relação à China, apesar da aproximação por parte dos BRICS, etc., uma relação ruim com os Estados Unidos. Então acho que o Brasil tem que se projetar de maneira mais firme como um bom aliado para esses dois países. E vou dar um pequeno exemplo de um país que eu falo bastante, que é o Salvador, que o Bukele ele é um bom aliado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos inclusive está enviando criminosos americanos para serem presos no presídio do Bukele, ao mesmo tempo que ele tem uma relação belíssima com a China. A China doou para El Salvador a Biblioteca Nacional de El Salvador, a BNAES, que fica no centro de El Salvador, que é uma biblioteca que acho que o valor do que foi doado aí é na casa de centenas de milhões de dólares, né, que foram doados a El Salvador por conta da parceria de El Salvador, que é um micro país ali da América Central, e por conta da influência que o Bukele tem ali naquela região da América Central e da boa parceria que ele conseguiu estabelecer com os dois países. Ou seja, ele está conseguindo tirar o melhor dos dois mundos. E o do Brasil eu não vejo a gente ganhando muita coisa com nenhum dos lados. Não precisa comprar a briga só de um dos lados, né? Tem que ser independente e o que vocês podem me oferecer? Isso, tem que visar o interesse do Brasil. E o negócio de El Salvador ter adotado Bitcoin, isso aí rolou mesmo? Acontece ainda? Rolou. Eles usam como o Bitcoin ele foi colocado lá como obrigatório, né? No primeiro momento. Então, cara, todo lugar aceita. Então, você pega um Uber aceita Bitcoin. Você vai numa padaria, aceita Bitcoin. Só que porque isso foi imposto, né? Foi colocado que o Bitcoin era, junto do dólar, a moeda principal salvadorenha. Aí o que aconteceu ao longo do tempo, né?
O Bukele fez isso também para, cara, obviamente influenciar e fazer as pessoas usarem o Bitcoin, isso, valorizar o Bitcoin. Ele tem uma política que ele compra um Bitcoin por dia no governo dele. Tem um fundo soberano ali de Bitcoin, que inclusive a gente discute isso pro Brasil, ter um fundo desse aqui. A gente tem um pouco dessa discussão no Livro Amarelo. E aí ele fez essa imposição e agora ele precisava pegar um empréstimo com a FMI. Aí uma das coisas que pediram a ele foi, então retire a obrigatoriedade do uso do Bitcoin. Ele topou fazer essa concessão porque ele já tinha obrigado, as pessoas que passaram a usar o Bitcoin lá já estavam utilizando, né? E ao mesmo tempo ele consegue manter esse equilíbrio com essas instituições que defendem o padrão dólar e que obviamente são contra o Bitcoin, ao mesmo tempo que ele continua investindo no Bitcoin, comprando um Bitcoin por dia em El Salvador, e lá tem determinadas partes, né, do país, principalmente nas regiões de praia, que tem muito turismo. Aliás, El Salvador é o país que mais cresceu o turismo proporcionalmente no mundo, em 2024. Nessas regiões que tem muito turistas, o Bitcoin é a moeda principal ali. Né? Tanto que lá tem a Bitcoin City, tem as partes ali que são em torno do Bitcoin. Interessante. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui dos ouvintes. O Fabrício R, ele mandou o seguinte: membros do MBL que eram considerados incríveis lideranças como... Me corrija aqui. Bétega, Holliday, Sandro Filho, entre outros, que se mostraram supostamente corruptos, burros ou simplesmente vendidos para o bolsonarismo por desespero, são frutos de um processo de recrutamento e formação da academia MBL. Quando esses membros são expulsos ou criticados, vocês enxergam um erro no processo de recrutamento ou no processo de formação do político através da academia? E como podemos confiar na capacidade de escolha e capacitação do MBL para preparar uma nova geração? Puta pergunta do Fabrício. Puta pergunta, cara. Puta pergunta. Eu acho que cada caso é um caso aí, tá? O Holliday, ele não passou pela Academia MBL, porque elas querem existir, né? Ele vem antes disso. Ele sai do movimento em 2020, mantendo ainda a linha que a gente seguia. A gente fez manifestação contra o Bolsonaro em 2021, ele estava lá. Em 2022 ele sai candidato pelo Partido Novo, defendendo, sendo contra o Bolsonaro, por exemplo. E ele tem um resultado ruim, né? Naquelas eleições ele fez metade dos votos que eu fiz. Então acho que pra ele doeu bastante isso. E aí ele virou bolsonarista de uma hora pra outra depois da eleição, né? Procurou um caminho mais fácil. Mas não passou por esse processo, né? O Bétega também não passou pela Academia MBL. O Bétega foi o vereador de Curitiba que foi expulso porque basicamente ele era um improdutivo, um burro, que a única coisa que ele queria com o mandato dele era gravar mais vídeos e ter um posicionamento ali meio entre um bolsonarismo, um pouco de MBL ali, ter o melhor dos mundos. E, cara, sinceramente isso não interessa nada pra gente. As pessoas do gabinete dele todas pediram demissão em massa e saíram de lá porque as pessoas querem construir um projeto de Brasil, um projeto sério, e não participar de um gabinete mesmo ganhando bom salário pra trabalhar junto com um imbecil desse. E o Sandro Filho, ele foi expulso agora por uma investigação que a gente fez, que também foi algo que eu tive que participar bastante, que tinha um caso muito estranho, que a explicação dele pra gente foi muito ruim, de uma sociedade, né, de uma empresa que a esposa dele tinha com um sujeito conhecido como agiota, com várias denúncias de corrupção, e ele ter feito isso, essa sociedade, nos primeiros meses do mandato dele, foi uma explicação que a gente não engoliu, e ele foi expulso por isso. E o Fabrício mandou mais uma pergunta aqui, ó. Ele mandou o seguinte: o emborrecimento da forma de comunicação do MBL, exemplos, prendeu, matou, bomba atômica, rasgar a CLT, é um resultado do aumento do número da militância e da popularização do movimento que ficou mais burro, ou é só apito pra bolsonarista que está confuso? Boa provocação aí, Fabrício. Cara, eu acho que prendeu, matou um slogan de um... porque é o seguinte, você joga ali um slogan, né, uma frase fácil que chama atenção, e você faz uma discussão mais ampla sobre isso. Você vai falar do direito penal do inimigo do Günther Jacobs. Só que eu não vou falar do direito penal do inimigo do Günther Jacobs pra, né, 100% das pessoas. Muitas delas vão parar pra ouvir isso, né? E quais são os outros que ele citou? Bomba atômica. Bomba atômica. Cara, bomba atômica, eu fiquei muito feliz que o Kim protocolou esse projeto.
Ele protocolou esse projeto esse ano. Eu tenho um artigo publicado na Gazeta do Povo desde 2019 que eu já defendo isso. Enfim, eu não vejo nada burro disso. Inclusive, assim, eleitoralmente, tá? A questão da bomba atômica é uma questão ruim, tá? Pega mal. O Enéas ficou muito taxado de, o cara da bomba atômica, né? E, porra, na verdade é um negócio absolutamente sério e necessário, né? Se a Ucrânia não tivesse entregado suas armas atômicas, não teria sido invadido pela Rússia. O que o Kim fez? Ele protocolou um projeto. Mas aí é marketing, né? Pra aparecer a discussão. Não é de fato que vai acontecer alguma coisa. Ou você vai. protocola um projeto, o teu intuito é defender o projeto, discutir ele e fazer com que ele seja aprovado. Mas às vezes não é só pra gerar discussão pública? Só pra aparecer a pauta? Às vezes sim. Mesmo sabendo que vai morrer? Às vezes sim, mas esse é um projeto. Tipo assim, você defende isso, então, cara, protocole um projeto disso. Ele tem chance de passar? Cara, talvez não. Mas aí você vai deixar você só vai protocolar o que tem chance de passar e fudeu. Não, claro. Claro. Mas é um negócio que eu defendo, eu acho que é importante, inclusive. O Brasil tem uma bomba. Onde que fica uma bomba atômica? Onde fica? Como é que escolhe a localização? Vai ficar lá em Angra 3, né? Onde tem a... Ah, é? É no onde Rio? A gente tem enriquecimento de urânio já. Tem que ficar tem perto. Angra 1, Angra 2 e Angra 3, onde foi feito, onde tem as máquinas lá que fazem o enriquecimento de urânio. Mas se começa a construir uma dessas, o mundo já... O mundo, obviamente, não vai querer, né? Alerta, né? Principalmente quem já tem a bomba atômica, né? Não vai querer que o outro tenha. Eu compro uma briga foda com o planeta. Talvez. Mas vale a pena? Depende. Então, o que eu tenho citado de pessoas que trabalharam no setor de defesa é de que o Brasil conseguiria desenvolver muito rapidamente. Porque a gente já teve um projeto de bomba atômica, né? Que era o do General Otton. Que já houve um início de um planejamento, foi desenvolvido enriquecimento de urânio, etc., que o Brasil conseguiria ter isso a níveis seguros rapidamente. E, cara, é um projeto de país, assim, a gente não precisa seguir o que os outros vão querer que a gente faça, né? Seguir o que os outros... É só ver o caso da Ucrânia, cara. A Ucrânia entregou as armas, fez o que o mundo queria e foi invadida. E ainda tem gente lá criticando, dizendo que... Na hora de defender que a Ucrânia entrega as armas nucleares é fácil. Na hora de defendê-la de uma invasão por não ter as armas nucleares, aí é outra história. E o outro que ele citou que é o rasgar a CLT, né? E rasgar a CLT, que é o que o Arthur tem defendido aí, debatido bastante disso, que eu acho que faz sentido. Também acho que a CLT do Brasil é totalmente anacrônica. E se a gente quer pensar num país... mais desenvolvido, a gente precisa ter relações de trabalho melhor e com essa CLT não dá. A gente paga metade de encargos quando vai contratar uma pessoa. Isso não é sério. E aí o Awesome Era, ele mandou pra encerrar aqui, conhece um bom fornecedor de caixa de papelão? Cara, conheço, vou te passar o meu. Pega lá no site do TSE, lá na minha prestação de contas, lá aprovado pelo Ministério Público, pela Justiça. A caixa é de qualidade. Ótima caixa. Acho que eu vou fazer na mesma, inclusive, mas eu vou gastar o dobro pra mandar pra mais pessoas. Que eu preciso o estado inteiro mandar. Você vai sair de quê na próxima? Deputado estadual. Eu saí em 2022, deputado estadual. Eu fiz 55 mil votos. Eu fiz mais votos do que 10 deputados que foram eleitos. Mas pelo quociente do partido, eu fiquei como primeiro suplente. Hoje eu sou o primeiro suplente da bancada. Suplente é que se o cara morrer, tiver um treco, aí você assume. Ou tirar uma licença, né? Algo menos menos mortal. Se o cara tirar uma licença, você assume um pouquinho lá e depois ele volta? É? Mas dá pra fazer alguma coisa? Nesse meio tempo, assim? Sacanear uns negócios do cara lá? Dá. Eu tenho um plano. Não sacanear, né? Mudar tudo que o cara fez. Mas você entra em lugar de eu entraria e protocolaria meus projetos. E ficaria o dia inteiro debatendo. Já chegou a assumir em algum momento aí? Nessa aí? Não. Você fica... Quanto tempo faz isso? Já 3, 4 anos, né? 2023, 24, 25, 3 E você fica na ansiedade de ser chamado? Não, como é que é? Não, ficou zero. Não, zero. Eu ficaria esperando, porra. Será que aquele cara vai ter Covid? Será que todo mundo acordou bem hoje? Vou protocolar uns negócios lá, pô. Esse cara podia ter um filho, tirar uma licença paternidade. Pô, esse cara não sai daí, meu. Aí no próximo é de novo deputado, né? Então, aí por que eu disse isso? Porque eu acho que agora a gente, no nosso partido, montando a nossa chapa, essa seria uma votação suficiente que me faria ser eleito em 2026. Entendi. Renan presidente,
Renan presidente. Tá confirmado já? Ele tá dando entrevista pra Istoé, já é presidente. É sério, né? De camisa social, falando sério lá. Cara, camisa social tem sido um problema, né, pra ele, mas... Renan presidente. Kim e Guto... Guto deputado federal, vai pra deputado federal. E talvez o Kim também, ou pra governador de São Paulo. E é isso. Que doideira, hein? Aí agora... 14 de cima a baixo. Aí. E agora, é o 14 número? 14. Como é que decide isso? Vocês pedem? Cara, você olha os partidos que tem e você vê o número deles e você vê o que não tem. Ah, é? Você pode escolher? Pode. Pô, maneiro. É que o 14, quando a gente começou, ele já existia, né? Que era o PTB. Aí o PTB se fundiu, aí o 14 ficou vago. Por que 14? Vocês escolheram? O MBL foi fundado em 2014. Tá. Essa é a explicação mais... Pô, interessante. E pra ganhar do 13... Só o 14. Mas tá abaixo do 22, cuidado, né? Bom, Renato, obrigado pela presença aqui no programa. Fica à vontade pra divulgar o que tu quiser, teu trabalho na internet, aí, teu canal no YouTube e tudo mais. Bom, me sigam principalmente no YouTube e no Instagram, Renato Batista. Boa. No Instagram, Renato Batista MBL. No YouTube, Renato Batista. Eu faço live também no meu canal. E é isso. Já aproveita que vocês estão no YouTube aí e já vai lá no meu. Boa, valeu, Renato. Valeu.